A primeira coisa que fiz ao renascer como diretor, no centro da escola, construíram uma torre de vigia de 30 metros de altura. Troquei todos os uniformes da escola por uniformes de esportes. Também estabeleci uma regra que proíbe alunos e professores de se chamarem pelo nome. Cada pessoa teria um número de identificação único. Até os professores não seriam exceção. Isso porque o sistema confundiu a escola com uma prisão, o que me fez ganhar o título de diretor da prisão. O sistema precisa completar as tarefas de reforma da prisão correspondentes, para receber recompensas financeiras do sistema. O próximo plano de reforma é aumentar a segurança da escola, para prevenir rebeliões de alunos ou fugas. A recompensa financeira é de 2 milhões. Então, imediatamente peguei meu celular e encomendei online 4 grandes ônibus escolares, com o orçamento atual. Isso cobre exatamente as portas do ônibus, que só podem ser abertas externamente, e todas as janelas são fechadas com telas de ferro. Um ônibus escolar pode transportar 60 alunos e 2 professores, que é exatamente o número de uma turma. Ao mesmo tempo, contratei online 8 motoristas profissionais com experiência em dirigir veículos especiais. Todo mês, um salário de 12 mil yuan é investido. Os motoristas rapidamente informaram que chegariam em 10 minutos. Em breve, os discursos de abertura das 3 escolas já teriam terminado. Na Engai, o sinal preparatório soou. Todos os alunos imediatamente se sentiram ameaçados. Os nervos instantaneamente se tensionaram. Mais de 000 alunos começaram a correr sem se importar. Em breve, no pátio, só restaram os professores caminhando lentamente. Esse tipo de cena acontece todos os dias na Engai. Os alunos também passaram a considerar isso como normal. A equipe de filmagem também seguiu os passos dos alunos, correndo ofegantes. Finalmente, conseguiram capturar um aluno do 2º ano. Perguntaram a ele sua opinião sobre isso. Ele veio aqui. Isso, naturalmente, é para acompanhar o ritmo de aprendizado. Durante a conversa, ele mal conseguia respirar. Depois de dizer algumas palavras, ele apressadamente voltou para a sala de aula. No estúdio, o apresentador experiente já estava. Após ajustar o desconforto anterior, o professor Wang também rapidamente saiu da situação embaraçosa em que foi confrontado. Recuperou o foco. Começou a conduzir o ritmo. Essa é a sede de aprendizado dos alunos do modelo Engai. Faz com que os alunos economizem cada segundo, usando tudo para estudar. Ao mesmo tempo, também permite que os alunos, nesse processo de correr escadas acima, adquiram uma postura atlética, completamente ágeis. Mas devido aos dados recentes do professor Liu, muitos espectadores já mudaram de opinião no chat ao vivo, em apenas alguns minutos. Quantas palavras conseguem ler? É realmente necessário correr escadas acima de forma tão desordenada? E se ocorrer um incidente de pisoteamento? Os professores não se importam nem um pouco com a segurança dos alunos? Os alunos estão todos exaustos. E ainda vão ler algum livro? Por que os alunos deveriam correr para cima? Os professores estão caminhando lentamente. Comparado ao conceito de igualdade nas escolas, não há como comparar. O professor Liu ao lado também não conseguiu aguentar. Estava prestes a falar, mas foi interrompido pelo apresentador. A opinião do professor Wang é muito pertinente. A seguir, vamos prestar atenção em os horários de leitura matinal das 2 escolas. A cena muda. Chegamos à escola do Rei Demônio. E naquele momento, o campus parecia uma batalha real. Muitos professores estavam no campus, procurando os alunos da turma por toda parte. E, de fato, em um canto da área verde da escola, o diretor da escola encontrou 2 calouros do 1º ano que estavam escondidos aqui jogando no celular. Os alunos pareciam perceber a crise. Eles começaram a correr o mais rápido que podiam. O diretor da escola também acelerou imediatamente. Mas os alunos do 1º ano não poderiam ser rivais do diretor, que era um veterano militar. Em pouco tempo, os 2 alunos foram levados pelo diretor à sala de disciplina, preparando-se para a punição. Pode-se ver que, diante de alunos assim, a escola do Rei Demônio também teve que recorrer a métodos especiais. É assim que a educação obrigatória pode gradualmente levar os alunos problemáticos ao caminho certo. O professor Wang, diante de tal situação, também expressou aprovação. E nas reportagens sobre a escola secundária, na seção de suporte do sistema, 4 ônibus e motoristas logo estavam na escola. Antes que os alunos saíssem, foi publicada novamente uma regra escolar a partir de hoje. Qualquer aluno desta escola, independentemente de onde vá na escola, deve pegar um dos 4 ônibus escolares atrás de mim. Eles estarão na área da cantina, na área do campo, na área dos dormitórios e na área das salas de aula, seguindo um cronograma preciso. Os ônibus escolares funcionarão até o toque de recolher todas as noites, e garantirão que haja pelo menos um ônibus em cada parada. A partir de agora, por favor, que cada turma forme filas.
e embarque nos ônibus escolares de forma ordenada para sair. Nós reportamos na escola secundária. Embora a maioria dos edifícios esteja em estado de deterioração, a área ocupada é, no entanto, muito grande. Entre o prédio das aulas e os dormitórios, a quase 1 quilômetro de distância. Usar todo o tempo para estudar. Isso, claro, não é um problema. Eu também concordo com esse ponto básico. Mas não pode ser alcançado à custa da exploração dos alunos. Mas a escola precisa fornecer as facilidades básicas para os alunos. Se os alunos não tiverem nem tempo para ir ao banheiro, isso não seria pior do que uma prisão? Considerado uma vergonha para a educação. Ao mesmo tempo, com esse ônibus escolar conveniente, os alunos naturalmente não escolherão ir a pé. Vendo o que eu fiz, o público na internet ficou louco novamente. Isso é um ônibus escolar. Isso é um carro de bola, não é? O diretor bom realmente é generoso. Só esses poucos carros não devem ser baratos, certo? Isso realmente é uma escola-prisão. Isso é muito divertido. E os alunos dentro do ônibus escolar também começaram a cochichar. Para ser sincero, na minha cidade natal ainda não há ônibus. Não esperava que o diretor bom se importasse tanto conosco. Ele ainda organizou um ônibus escolar para nós. E o professor Wang no estúdio, claramente já não consegue mais suportar, criticando diretamente o gasto desse dinheiro com teorias absurdas. Este diretor bom, não está exagerando ao desperdiçar o orçamento da escola? É realmente uma tentativa de atrair atenção. Qual é a utilidade de ter esse tipo de ostentação em uma escola? Um leigo é sempre um leigo. Não sei se é porque foi confrontado pelo professor Liu. Desta vez, o professor Wang foi ainda mais incisivo em suas críticas a mim. E o professor Liu ao lado interrompeu diretamente sua fala. Eu vejo que a aquisição desse tipo de equipamento, na verdade, indica que o diretor bom está muito atento às necessidades razoáveis dos alunos. Muitas escolas gastam grandes quantias para construir ginásios internos e piscinas. Todos nós já frequentamos o ensino médio. Eu gostaria de perguntar a todos vocês: quantas vezes todos vocês já entraram nesses lugares? Basicamente, eles estão fechados a maior parte do tempo. Isso sim é uma tentativa de atrair atenção. Uma forma de lidar com os superiores. Pelo que sei, a escola em Gai também é assim. Pelo menos as ações do diretor bom são realmente úteis para os alunos. Assim que essas palavras foram ditas, os comentários começaram a elogiar. Exatamente. Gastar aquele dinheiro inútil, que os alunos nunca vão usar. Pelo menos esse ônibus escolar é um equipamento que os alunos podem usar todos os dias. Esse professor Wang simplesmente não gosta de nada. Não é nada objetivo. O professor Wang é tão crítico. Quando tiver tempo, eu te convido para comer peixe. Você pode escolher para mim. No estúdio, os dois professores ainda estavam discutindo. E até mesmo o ex-aluno destaque do vestibular da Engai, Ao Shuyan, também foi envolvido. Eu te pergunto, você acabou de se formar no ensino médio há poucos anos? Tem ônibus escolar na escola. Você não vai a pé? Ao Shuyan sorriu timidamente. Eu deveria estar sentado, certo? Apenas por um momento. O professor ao lado tinha um olhar confuso. Instantaneamente fez Ao Shuyan sentir que estava de volta a Engai. Imediatamente corrigiu para isso. O aprendizado no ensino médio é intenso. Os alunos já têm pouco tempo para se exercitar. Poder caminhar e até correr um pouco seria definitivamente melhor. Ao ver isso, o rosto do professor Wang finalmente esboçou um sorriso de vitória. O professor Liu viu isso? Essa é a verdadeira realidade dos alunos. Sua ideia ainda é um pouco deficiente academicamente. Nesse momento, os comentários já estavam insatisfeitos. Ter um carro e não usar. Isso não é uma estupidez? O melhor aluno do exame nacional. Como assim? Acha que a inteligência não é maior que a do meu Golden Retriever de 3 anos. Toda vez que saio para comprar comida, ele vai comigo de carro. Este é o melhor aluno da Engai Middle School. O professor mudou de ideia com um olhar severo. Através da comparação, a grande maioria do público já começou a questionar a política educacional do modelo Engai. O professor Liu acenou com a cabeça, satisfeito ao ver os comentários. Parece que a maioria das pessoas ainda entende os benefícios. Ao mesmo tempo, eu também recebi um aviso do sistema. O sistema identificou com sucesso. A reforma da segurança nas áreas públicas foi concluída. O prêmio em dinheiro é de 2 milhões. Durante o período em que os alunos já começaram a ler pela manhã, eu também voltei para o meu escritório. Há muitas coisas a serem feitas a seguir, mas o objetivo é apenas um, que é fazer o melhor pela escola. Justo quando eu estava fechando os olhos para descansar, o supervisor me entrou com mais de 10 professores. Eles me entregaram feedbacks dos alunos da turma. A maioria expressava gratidão pela isenção total de taxas e alojamento. Agradecimentos, mas o supervisor me parecia preocupado. Um mês atrás, eu cheguei a esta escola, e de repente decidi isentar todas as taxas dos alunos.
Mas atualmente as finanças da escola estão seriamente deficitárias. A maior parte do capital para a construção da escola foi tudo tirado do meu bolso. O diretor Lee é um bom professor. Ele também temia que eu tivesse dificuldades financeiras. Então ele me disse: diretor bom, eu fui professor por 30 anos. Já ganhei o suficiente para a aposentadoria. Se as finanças da escola estiverem apertadas, meu salário não é tão bom, então pode deixar para lá. Em seguida, os 10 jovens professores atrás de mim também começaram a falar: diretor bom, o meu também. E eu posso abrir mão de um salário tão alto. O diretor bom é uma boa pessoa. Desde que consiga administrar bem a escola Bonsai, um salário menor não é um problema. Viemos aqui para apoiar a educação da nossa terra natal. E eu apenas sorri sem saber o que fazer. Quanto a isso, não se preocupem. A escola não está com falta de dinheiro. Além disso, eu também quero um aumento. Cada um de vocês também deve ter um aumento. A partir deste mês, o salário base de todos os professores será aumentado para 10.000. Os diretores de turma terão um adicional de 8.000 por mês. Os responsáveis por cada disciplina receberão 5.000. A funcionária da cantina, desde que não trema, receberá um adicional de 3.000. Se tremer, receberá 1.000. Se ficarem comigo, eu posso garantir que vocês não ficarão sem dinheiro. Os olhos de Meiji Anshin se arregalaram, calculando: eu realmente consigo chegar a mais de 20.000 por mês. Aqui não é uma cidade de primeira linha. Este é o salário médio. Uma pequena cidade com menos de 4.000 yuan. Ele sabe que Guandalzi trabalhou no sul anos atrás, mas não deve ter economizado tanto assim. Isso significa que vai tirar todos os ativos fixos da família. Tudo será retirado para investir na educação de ensino médio dessa pequena cidade. Não vi o coração e a garganta se movendo. Como isso pode funcionar? Sim, sim. Diretor Guan, como podemos ficar apenas observando você se sacrificar? Não viemos aqui para buscar riqueza. Quem ainda seria professor se quisesse ficar rico? Ha ha ha, um professor homem alegre disse. Diante de tal feedback, Guandalzi, no entanto, balançou lentamente a cabeça, falando sobre a questão do financiamento da educação. Professores, vocês não precisam se preocupar. Eu tenho maneiras de conseguir dinheiro. Guandalzi mostrou um sorriso confiante. Meiji Anshin piscou os olhos. Fiquei sem palavras. Esse tipo de evasão já deve ter acontecido 3 ou 4 vezes. Mas não sei por quê. Olhando para esse sorriso, o diretor Mei realmente quer acreditar em Guandalzi. Eu entendi. O diretor Mei disse em voz baixa. Bem, já que este novo diretor Guan mostrou essa sinceridade, então eu, com meus velhos ossos, também estou disposto a me sacrificar para acompanhá-lo e fazer isso. Os outros professores estavam ainda mais atordoados. O tempo de serviço do diretor de ensino está ali. É razoável receber mais de 10.000. O que esses garotos recém-formados têm para receber? Tanto dinheiro? Além disso, as ações deste novo diretor. Todos estavam de olho na cerimônia de abertura das aulas. Talvez em relação ao comportamento irresponsável anterior. Todos ainda estavam um pouco confusos. Mas, depois de gastar dinheiro de verdade para comprar ônibus escolares para os alunos, qualquer confusão se dissipou como fumaça. Este diretor realmente tem os alunos em mente e os coloca em seu coração. Ele realmente se preocupa com os alunos, podendo vir a uma cidade pequena do sudoeste que foi reconstruída recentemente. Cidade pequena no sudoeste. Qual professor do ensino médio não tem um sonho educacional em seu coração? Todos querem ensinar e educar. Querem que essas crianças do campo saiam com dignidade. Foi com esse pensamento que vieram para este lugar. Além disso, agora você me trata como um verdadeiro herói. Então, retribuirei como um verdadeiro herói. Num instante, todos ficaram ainda mais empolgados. O material sempre é o melhor combustível. Não dá nada. Mesmo que a ideia seja boa. E daí? Como você pode fazer os outros trabalharem com você? Mas isso não significa que a ideia não seja importante. O governo aproveitou a oportunidade para aumentar os salários. É para que vocês possam ficar sem outras preocupações. Para que possam colocar toda a energia nos alunos. Vocês não são alunos. Vocês têm suas próprias vidas além de ensinar. Como diretor, é claro que entendo. Portanto, a escola também não os obriga a comer e morar com os alunos. Correr juntos é uma exigência que faço a mim mesmo. Mas esses 3 anos para os alunos não são apenas os 3 anos mais importantes da carreira acadêmica, mas também os 3 anos mais importantes da vida de um estudante. Os 3 anos mais importantes da vida. O que se ganha nesses 3 anos? As memórias que carregam se tornarão o alimento espiritual de seu futuro. Alimento espiritual para toda a jornada da vida. É de suma importância. Todos nós passamos por essa etapa. Muitos ainda são alunos brilhantes. Acredito que não preciso explicar muito. Tudo é por causa dos alunos. Para lhes proporcionar uma vida de ensino médio sem arrependimentos.
Após isso, todos ficaram em silêncio. Não conseguiam dizer nada. Algumas jovens professoras de temperamento mais suave, com os olhos um pouco vermelhos. O quanto esses alunos são dignos de pena, segundo o diretor. Nós sentimos o mesmo. Certamente não desapontaremos as expectativas do diretor. Eu entendi. Eu farei o meu melhor. Os professores expressaram sua determinação. Algumas até ajustaram suas roupas de trabalho. Com bastante orgulho. Dal sorriu, achando tudo muito ingênuo. Muito jovem. Claramente, não faz muito tempo que eram alunos. Agora é hora de ensinar os alunos. Os idealistas temem ver a escuridão da realidade. Mas isso não é uma coisa ruim. O impulso do mundo vem de ondas e mais ondas. De idealistas que avançam sem parar. Sendo assim, vamos usar os recursos materiais para proteger esses idealistas ingênuos. O que Mei Jianxin pensa, no entanto, é que uma frase tão boa como aquela que a equipe de filmagem não conseguiu capturar. Agora, este jovem diretor enfrenta críticas e zombarias na internet. Mei Jianxin observa tudo isso. Ele se sente insatisfeito pelo diretor. Com que direito vocês, que não deram nada, podem falar mal do nosso diretor? Se tais declarações e esses conceitos pudessem ser ouvidos por aqueles que se intrometem, seria ótimo. Com certeza os deixaria sem palavras. Justamente no escritório do diretor, onde ele fala em segredo para nós. No entanto, ao ver o sorriso do diretor, ele imediatamente se sentiu aliviado. Não, isso não é importante. O diretor espera que entendamos sua filosofia, mesmo que ele diga isso sozinho. Qual é o significado? A filosofia deve ser transmitida por todos os professores da escola, todo o corpo docente, mostrar aos alunos e ao público. A filosofia do diretor precisa ser praticada. Se o diretor não fala, cabe a nós, os professores, expressá-la através de nossas ações. Justamente quando o sino do intervalo toca. Tudo bem, tudo bem. Aqueles que têm aula, vão para a aula. Os que não têm aula, vão preparar suas aulas. Façam o que puderem. Eu ainda preciso conversar com a equipe de reforma do dormitório dos alunos, para discutir um pouco primeiro. Vamos nos dispersar, acenem. Relacionado ao pensamento. Esses funcionários foram expulsos do escritório. Logo depois, a equipe de reforma também chegou. Ele pessoalmente os guiou para fazer ajustes na reforma do dormitório. A escola secundária Laofan é o antigo nome desta escola. Após a reabertura, o nome que tem uma tradição de 100 anos foi restaurado. Um tempo antes de Feixiao, também era conhecida como a primeira escola secundária do condado de Wuji. Cada dormitório anterior era para 6 pessoas. Cama e mesa. Pode-se considerar que é um dos grupos com boas condições. Tem banheiro e chuveiro privativos. Mas é necessário usar um cartão para a água. Também há circuitos de ar-condicionado e de mesa com contagem separada. Essa parte também precisa que os alunos paguem a conta de eletricidade. No entanto, essas contas de água e luz. Agora, o departamento de administração também isentou todos os alunos. Originalmente, na escola Laofan, a capacidade total de alunos projetada era de 6.000 pessoas, mas agora o número de alunos é inferior a 500, o que deixou muitos dormitórios vazios. O departamento de administração olhou para as reformas no painel, exigindo reformas na segurança das celas. O número de prisioneiros em cada cela é excessivo. Os prisioneiros podem se comunicar entre si. Há um alto risco de fuga. As exigências do sistema coincidem, na verdade, com os pensamentos do departamento de administração. Sendo assim, vamos transformar tudo em dormitórios individuais. O sistema está satisfeito. Os alunos também estão felizes. Ao mesmo tempo, isso também envolve o ajuste de suas próximas diretrizes de ensino. Estudo noturno. Ele também está planejando permitir que os alunos estudem nos dormitórios. E outros complementos. Por exemplo, a maioria deles saiu de casa. Estudantes que vieram para a cidade do condado estudar. Certamente haverá necessidade de se comunicar com os pais, certo? Além disso, alguns estudantes. É possível que à noite tenham dores de cabeça ou febre. Precisam entrar em contato com o professor ou o hospital. Tudo isso precisa ser resolvido no dormitório, com os equipamentos adequados para resolver. Eu, como diretor, devo considerar todos os sistemas que impedem o aprendizado e o ensino. Regras e condições objetivas devem ser resolvidos pela escola. A escola é responsável por resolver e eliminar. Todos os materiais usados devem ser ecológicos e sem formaldeído. Além disso, algumas reformas nas tubulações e circuitos elétricos. No entanto, após discutir com a equipe de reforma, as beliches e outros móveis que já existem no dormitório precisam ser tratados. Pode-se até considerar um desconto no preço. Assim, podemos adicionar uma cama de solteiro, a reforma do banheiro e do ambiente do dormitório, e algumas outras mobílias necessárias. A reforma de um dormitório custa menos de 3.000 yuan.
Os preços na pequena cidade realmente são baratos. O orçamento de 2 milhões para a reforma é mais do que suficiente. Após a confirmação do contrato com a equipe de reforma, o diretor Guan fez um gesto com a mão. Um voucher de aceleração da reforma foi imediatamente utilizado. Imediatamente, a reforma do prédio 6 dos dormitórios masculinos e femininos foi concluída. O diretor Guan estava bastante satisfeito com a reforma dos dormitórios. Ele imediatamente começou a realizar uma reunião com os professores responsáveis para discutir o trabalho relacionado à redistribuição dos dormitórios. Para organizar isso, ele já estava ansioso. Queria que os alunos desfrutassem das novas condições dos dormitórios. O tempo da manhã passou rapidamente. As aulas da manhã estavam prestes a chegar ao fim. Em breve, até que chegou a hora do almoço dos alunos, em seguida, do descanso. Nesse momento, a porta da sala do diretor foi batida novamente. Olá, diretor Guan. O responsável trouxe a equipe de filmagem para encontrar o diretor Guan novamente. O diretor Guan estava em uma reunião com alguns professores responsáveis, discutindo as mudanças na metodologia de ensino para as aulas noturnas. O que há de novo? A equipe do programa aqui gostaria de saber sobre a vida dos alunos no campus. Realizar uma transmissão ao vivo abrangente pode ser considerado um tema para a próxima transmissão. Portanto, durante o horário de descanso dos alunos, deseja obter permissão para entrar nos dormitórios dos alunos. Ao mesmo tempo, a conversa sobre o pedido de permissão da escola em Shui aconteceu com o diretor Shen Mingguan sobre a questão da privacidade dos alunos. O responsável perguntou educadamente: isso não é um problema. Os corredores dos dormitórios de Inshui já têm câmeras de monitoramento, como a privacidade dos alunos. Em outras palavras, é que têm seus próprios interesses, escondendo algo. Isso só traz efeitos negativos para o ensino. Os professores, durante o descanso dos alunos, têm programadas as visitas aos dormitórios. Vocês podem acompanhar a qualquer momento. De repente, a controvérsia nos comentários explodiu. E no estúdio, a professora Wang Shengfan começou a falar sem parar. O diretor Shen acabou de mencionar um ponto importante. Como eu disse anteriormente, uma política educacional madura é um conjunto completo de decisões comportamentais. Os dormitórios são lugares de descanso para os alunos. E isso não quer dizer que o controle aqui possa ser relaxado. Pelo contrário, é ainda mais importante. Juzi, você também foi aluno da escola em Chui. Fale sobre sua opinião. De repente, foi chamado pelo professor anterior. Juzi endireitou a coluna instantaneamente. Vou falar sobre isso com base na minha experiência anterior. Todos sabem. Os dormitórios do ensino médio são geralmente para 6 ou 8 pessoas. A qualidade do descanso fora do estudo como é, em grande parte, será influenciada pelos colegas de quarto. Antes, havia um colega em nosso dormitório. Ele lia romances todas as noites com um pequeno telefone. Conseguia ficar acordado até às 2 da manhã. Isso fez com que ele tivesse um desempenho de estudo pela manhã prejudicado. Sem mencionar o som frequente de clicar nas teclas para virar páginas. Isso também afetava o descanso de outros colegas de quarto. E como colegas de quarto, não podíamos relatar isso ao professor. Isso pode ser considerado um impacto muito negativo. Felizmente, não demorou muito. O professor percebeu isso com as verificações noturnas frequentes. Não só nos permite dormir tranquilos todas as noites. Este aluno em si também abandonou o hábito de ficar acordado até tarde lendo romances. Acabou obtendo uma pontuação de 584. Portanto, ainda acho que, no ensino médio, a escola, para garantir a qualidade do ensino, sacrifica adequadamente a privacidade de alguns alunos. É muito significativo. Ele acenou com a cabeça. Chegou a uma conclusão. E trouxe um exemplo tão concreto e real, para apresentar um exemplo prático, que originalmente criticava fortemente o professor Shenfan. A direção dos comentários também começou a mudar um pouco. Isso eu realmente concordo. Muitos maus hábitos não só afetam o próprio aprendizado, mas também podem afetar os outros colegas de quarto. Não podemos permitir que os alunos usem a privacidade como desculpa no dormitório para fazer coisas erradas. Isso não é porque a escola não consegue garantir um ambiente de descanso independente para os alunos. O problema causado por isso? Como pode ser que por causa disso se possa pisotear os direitos humanos básicos dos alunos? Meu filho não tem privacidade. Eu tirei a porta do quarto dele. Agora ele ainda não tira o primeiro lugar da turma todo ano? Espero que seu filho não fique em primeiro na próxima competição de velocidade ao descer as escadas. Também ficou em primeiro lugar. Não podemos ser vagos durante esses 3 anos de ensino médio. O que há de errado em os alunos se sacrificarem um pouco? Todos não passaram por isso? Enquanto isso, as controvérsias entre os espectadores da transmissão ao vivo aumentam. Na escola experimental Kishin, o diretor Zhao Qingron, sem dúvida, também concordou com os requisitos de filmagem da equipe de produção.
Isso não é um problema. Nossa supervisão sobre os alunos pode dizer que é mais rigorosa do que a maioria dos colégios do país. Os dormitórios dos calouros do primeiro ano não têm fechaduras. Os professores de disciplina podem entrar a qualquer momento para verificar. Vocês podem filmar a qualquer momento. Atualmente, em colégios de todo o país, todos estão apressadamente copiando o modelo Inshui. Não é surpreendente que adotem métodos de gestão semelhantes, especialmente a qualidade dos alunos da escola experimental Kishin. É difícil de descrever. Não é algo que aqueles alunos obedientes da escola Inshui possam comparar. A intensidade, você vê, isso ainda é mais rigoroso. A escola de Inshui também não é nada demais. Este diretor é ainda mais rígido, não é? Os alunos desta escola são todos tão arrogantes. Como é que não o cortaram? Alunos assim devem ser tratados dessa forma. Esta manhã, ainda teve quem ousasse agredir o professor de disciplina. Se não for severo, como pode funcionar? Que criança não passa por uma fase de rebeldia? Forçar assim só vai ter o efeito oposto. Se eu fosse um aluno aqui, no dia seguinte eu já teria desistido da escola. Passaria a vida entregando comida. Isso é melhor do que sofrer esses 3 anos de tortura aqui, dentro do estúdio. O professor Shen Fang acenou com a cabeça. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Um dia como professor, para toda a vida como pai. O professor definitivamente precisa ter autoridade e métodos suficientes para intimidar os alunos. Essa severidade é uma demonstração de responsabilidade para com os alunos. Ele expressou uma opinião favorável, enquanto lançava um olhar de canto para o professor Liu Jifa. Isso é apenas a conquista pura de um vencedor. Como um dos fundadores do modelo Inshui, essa filosofia educacional pode ser aceita por mais escolas secundárias. Ele se sente extremamente orgulhoso. O professor Liu Jifa não se importa com isso. O diretor Guan, que ele mais se preocupa, ainda não falou. Ao mesmo tempo, diante da tela, aqueles espectadores que pensam nos alunos começam a esperar o que o diretor Guan vai dizer. O foco dos comentários na transmissão ao vivo começa a se concentrar nas imagens da escola Laofan. Vemos que, diante do mesmo problema, o diretor Guan auzia a cena com a mão. O dormitório da escola é a casa dos alunos. Que direito temos nós, professores, de interferir? Esse tipo de coisa você deve discutir com os alunos. Nossa escola tem dormitórios individuais. O novo plano de distribuição dos dormitórios deve ser implementado antes do horário do almoço. O responsável pela equipe de filmagem ficou surpreso. Dormitórios individuais. Exatamente, Guan auzia a cena com a cabeça. Ele disse, sem hesitar. Isso surpreendeu. Mas não é tão simples quanto apenas dormitórios individuais. Equipamentos complementares. Até mesmo coisas que você não esperava. É preciso saber sobre a vida anterior de Guandao-si. Mais tecnologia e educação. Vale de aceleração para a transformação de talentos técnicos de novo conceito. Durante o tempo de aceleração, ele também desenvolveu um sistema para os dormitórios da escola. O modelo Inshui é um sistema educacional completo. Essas palavras Guandao-si já mencionou nos clipes de vídeo. Ouviu o professor Wang Shengfan mencionar várias vezes. Então, minha escola secundária Guandao-si é uma prisão. Também é uma educação totalmente equipada. O sistema imediatamente gerou uma enxurrada de comentários. Quarto individual. Isso ainda é uma escola secundária no país? O que você fez comigo? O que significa julgar claramente as diferenças? Comparado com as outras 2 escolas aqui, é praticamente uma eliminação instantânea. Diretor Guandao, eu não estou vendo errado. Seu quarto individual. Eu acho que é uma cela de confinamento. Um ambiente assim em uma pequena cidade. Eu acho que vocês não devem esperar demais. Deve ser apenas uma separação com tábuas. Mesmo que seja um quarto individual. Já ouviu falar de quartos compartilhados? Este diretor está aqui apenas para fazer espetáculo. Esta é a única escola que valoriza tanto a vontade dos alunos. Claramente é o objeto da filmagem. Mas os alunos não têm o direito de decidir por si mesmos. Isso é muito injusto. O professor Wang Shengfan, no estúdio, ao ver essa cena, imediatamente franziu a testa. A maioria dos alunos do ensino médio ainda são menores de idade. A capacidade de cuidar de si mesmo já é um problema. Ele disse impacientemente. O diretor Guan não gerencia a vida dos alunos durante o descanso. E isso já seria o suficiente. Como pode deixar essas crianças dessa idade à mercê? Morar em um dormitório individual. Assim que os alunos relaxam, querem se divertir. Com tanto relaxamento, como esperam que os alunos descansem bem à noite? É provável que todos queiram brincar até de madrugada. Esse tipo de gestão e uma atitude permissiva. Como podem garantir a qualidade do ensino todos os dias? Isso é realmente a maior falha do diretor Guan na gestão da escola. Enquanto ele falava com confiança, o professor Liu Jifa ao lado não conseguiu mais aguentar. Os seus alunos estão sob pressão o dia todo. Depois de dormir à noite e descansar,
ainda precisam ser monitorados rigorosamente pela escola. Esse tipo de vida ainda vai durar 3 anos. Vocês já pensaram que esse ambiente de alta pressão pode causar grandes danos aos alunos? Mesmo os porcos no chiqueiro precisam ser menos perturbados enquanto dormem à noite. Vocês tratam os alunos pior do que os animais. O impacto negativo na vida dos alunos é incalculável. Antes, vocês estavam apenas fazendo contas e ainda estavam tentando argumentar, mas ainda assim não conseguiram fazer o teimoso professor Wang Shengfan perceber nem que seja um pouco de seus erros. Este professor, que normalmente é gentil e educado, e usa óculos pesados de tartaruga, não conseguiu evitar um tom mais severo. Assim que essas palavras foram ditas, os comentários em disputa começaram a surgir. A direção principal começou a mudar novamente. Você está absolutamente certo. Algumas escolas são piores que um chiqueiro. Ficarem em Shui por 3 anos. Os porcos que crio em casa ficariam loucos. Querem que os animais fiquem tranquilos no cercado por 3 anos. O ambiente, ração, vacinas, tudo é indispensável. Querem que os alunos fiquem tranquilos no cercado. Basta uma ameaça chamada vestibular. Não é que o professor Liu tenha dito algo. Isso fez com que a maioria mudasse de atitude. Apenas aqueles que perceberam que a situação da opinião pública está errada escolheram não se pronunciar por enquanto. Afinal, os internautas sempre jogam em vantagem. E aqueles que largaram o celular, como o Guan Daozi, claro que não veem a agitação dos comentários na transmissão ao vivo. Nesse momento, o responsável pela equipe de filmagem presente recebeu uma comunicação da emissora principal. Depois de dizer algumas palavras pelo fone de ouvido fora da tela, ele se aproximou novamente e perguntou: desculpe. O diretor Guan acabou de receber uma mensagem da emissora principal. Diretor Guan, você é um dos 3 diretores que estão sendo observados, e o único que valoriza tanto a privacidade dos alunos. No nosso estúdio, e entre os espectadores da transmissão ao vivo, gerou uma grande controvérsia. Muitos espectadores querem saber o motivo de você fazer isso. Sobre sua filosofia educacional, todos querem ouvir você falar mais um pouco. O responsável explicou a situação educadamente. Não tomará muito do seu tempo. Apenas algumas palavras estão boas. Guandao ouviu pacientemente. Pensou um pouco. Acenou com a cabeça. Então ele disse: minha filosofia é muito simples. O aluno é uma pessoa. Tem direito à sua própria privacidade. Não deve ser invadida por outros. Eu considero isso um direito básico do ser humano na sociedade atual. E para os pais que não concordam com minha opinião, eu também diria uma coisa. Se você não considera seu filho uma pessoa agora, ele também não se tornará uma pessoa no futuro. Todos nós sabemos. Animais da natureza não têm a necessidade de se cobrir com roupas. Não consideram que suas partes do corpo expostas são vergonhosas. O que há de vergonhoso nisso? Portanto, não há privacidade. E, assim, não podem perceber honra ou desonra. A natureza também não entende o certo e o errado. Como falar sobre a concepção de ser humano? As 3 visões não se formam. A natureza se distorce. Esse tipo de educação não está formando pessoas, mas sim destruindo-as. Assim que essas palavras foram ditas, imediatamente gerou uma grande controvérsia. Se o diretor Guan fosse meu diretor, seria ótimo. Mesmo que fosse uma verdadeira prisão, eu também estaria disposto a ir. Se você não considera a criança como uma pessoa agora, no futuro, ele também não se tornará uma pessoa. Você está absolutamente certo. Minha opinião sobre o diretor Guan mudou um pouco. Antes, eu pensava que era apenas uma exibição para se destacar. Não esperava que fosse realmente ter pensamento. Educadores como esse. Seria bom se houvesse mais deles. Pessoal, me deem votos de conhecimento. Neste momento, no estúdio, os 2 convidados ainda estão discutindo. Professor Liu, você está dizendo que o modelo Enshui causará efeitos negativos nos alunos. Aqui está o campeão do vestibular que saiu de Enshui. O que há de anormal nele? Zhu Ziqin chegou à Universidade Qingyi, e seus resultados estão entre os melhores. Isso é o que você chama de efeito negativo? A voz de Wang Shengfan tinha um tom claramente sarcástico. O professor Liu Jifa, ao ouvir essas palavras, não ficou irritado nem aborrecido. Em vez disso, soltou 2 risadas. Muito bem, você chama esse estado de normal. Afinal, as pessoas realmente riem quando estão sem palavras. A aluna Juziqi, eu te pergunto, você tem suas próprias ideias agora? Ao ouvir isso, Juziqi ficou surpresa, e então imediatamente abriu a boca para refutar. Claro que eu tenho meus próprios pensamentos. Mas Liu Jifa levantou a mão e interrompeu sua fala. Ei, não se apresse em refutar. Ele sorriu gentilmente e disse: o programa está no ar há tanto tempo. Eu também te observei o dia todo. Eu notei que antes de cada vez que você fala, você sempre dá uma olhada no rosto do professor Wang. Não sei se você percebeu isso. O professor Wang Shengfan foi seu professor anteriormente.
Sabemos pela apresentação do programa que mais 3 anos de ensino médio fizeram com que você ainda o temesse até agora. Você ainda não consegue interagir com ele de forma igualitária? Pudesse ver o quão grande foi o dano que o professor Wang causou a você. E pode ter um impacto que dure a vida toda. A educação de Zhu Ziqin o fez ficar em silêncio por um momento. Após ouvir a análise deste velho professor, quanto mais ouvia, mais sentia uma frieza subindo pela espinha. Eu mesmo não tinha percebido esse tipo de coisa. Foi então que, na tela ao lado, o diretor de estúdio também trocou a imagem para a fala do oficial. Não tratar a criança como uma pessoa significa que ele também não se tornará uma pessoa no futuro. Essas palavras entraram rapidamente nos ouvidos dos 3 convidados presentes. Wang Shenfan sorriu com desprezo. Ele balançou a cabeça, ignorando. Zhu Ziqi ficou paralisado no lugar por um momento. Sua expressão era complexa. O professor Liu realmente não conseguiu conter o riso. Muito bem dito. A conclusão está absolutamente correta. Ele disse diretamente o que eu estava pensando. E expressou isso claramente. O que está acontecendo neste estúdio agora é simplesmente uma demonstração prática. Também ouviu a fala do diretor Guan. Colega Zhu Ziqi. Sendo sincero, durante todo o ensino médio, algum professor te tratou como gente? O que você acha? Agora você se considera um adulto com suas próprias ideias? A mente de Zhu Ziqi estava em branco. Eu sou. Ele não conseguiu se conter. Olhou novamente para a expressão da professora Wang Shenfan. Mas no momento em que esse movimento foi feito instintivamente, ele parecia entender tudo. À sua frente, parecia que algo o estava cobrindo, o que o deixou sem palavras por um momento. Não podia pensar mais nisso. Uma voz em seu subconsciente lhe disse. Não podia mais usar sua habilidade lógica bem treinada para fazer uma análise psicológica de si mesmo. Caso contrário, ele iria desmoronar. Aqui, o que estava errado era apenas um pequeno hábito. Isso não significa nada. A professora Wang é tanto uma mentora quanto uma mãe para mim. Eu o respeito. Me importo com a opinião dele. Não deveria ser assim? Zhu Ziqi balançou a cabeça com força. Ao mesmo tempo, a professora Wang Shenfan começou a refutar. Mas Liu Jifa não prestou atenção nenhuma. E ainda ficou em silêncio. Não fez nenhuma objeção. Toda a sua atenção estava concentrada em um ouvido. No fone de ouvido. Ele ouviu todas as palavras de Guan Daozi. Quanto mais ouvia, mais sentia que concordava. Até que ele terminou de falar. Ele ainda estava mastigando cuidadosamente em sua mente. As palavras de Guan Daozi eram realmente muito corretas. O professor Liu Jifa estava emocionado neste momento. A breve fala do diretor Guan há pouco era simplesmente um resumo das minhas ideias ao longo dos anos. Até mesmo mais maduro do que a forma inicial das minhas ideias. A lógica era ainda mais refinada. Eu inicialmente apenas achava que com o diretor Guan, existia uma filosofia educacional completamente diferente do modelo Enshui. Mais ou menos. Podem trazer algumas mudanças para o atual sistema educacional. Mesmo que apenas inspire algumas pessoas, já será suficiente. Ele apenas estava feliz em ver mudanças. E não acreditava que Guan Daozi, esse novato na educação, conseguiria alcançar grandes resultados. Agora, após ouvir este breve e conciso discurso, ele está convencido de que este cavalo de Troia da educação que apareceu de repente na pequena cidade é o seu próprio. Portanto, ele certamente também guiará esses alunos para se tornarem novos exemplos na educação, pensando em como, toda vez que participo das reuniões da educação, as opiniões que expus sempre foram mal recebidas pelos colegas. Aquelas refutações teimosas e errôneas, aquela ignorância surda, e as gerações de alunos inocentes que sofreram. Já se passaram quase 20 anos. Eu só queria que as coisas fossem como eram originalmente. Queria fazer algo para mudar a situação. Há quanto tempo não recebo reconhecimento do exterior? Como não consegui encontrar isso mais cedo? Como não encontrei pessoas assim mais cedo? Agora, eu, um velho, estou prestes a me aposentar. E só agora encontrei alguém assim. Mas, eu também sou sortudo. Isso mostra que ainda há jovens mais talentosos do que eu, com uma filosofia mais madura. Com certeza, será capaz de impactar a educação e disseminar essa filosofia educacional mais avançada. Quem sabe, talvez ainda consiga ver o diretor Guan conseguir reverter a atual visão predominante da educação. Ao pensar nisso, o canto da boca do professor Liu Jifa se curvou em um sorriso. Ele ajustou os óculos, observando o professor Wang Shenfan, que falava incessantemente e proferindo suas opiniões errôneas, com um nome que não ressoava. Diretor Guan, sua afirmação é, sem dúvida, correta, mas um conceito tão conciso não pode ser entendido por todos. Os capazes falam pouco, mas com um grande significado. Então, deixe-me, este velho tolo, explicar repetidamente e de forma prolixa ao público
Eu definitivamente preciso, neste plataforma de transmissão ao vivo nacional, desmembrar e detalhar a filosofia do diretor Guan, e alimentá-la cuidadosamente na mente dos espectadores em todo o país, começando com suas dúvidas, refutá-las. Quanto mais se debate, mais claro fica. Eu já sou invencível. Que medo eu teria de você, que tenta monopolizar a conversa. Passaram-se exatamente 20 minutos. Até que o professor Wang Shenfan ficou com a boca seca de tanto falar. Ele pegou a garrafa de água da mesa e tomou um gole. Liu Jif então sorriu confiante. Ele abriu a boca para falar. Desculpe. Professor Wang, você pode repetir, por favor? Eu não entendi muito bem a sua lógica. As veias na testa do professor Shenfan estavam saltadas. Após o diretor Guan concluir seu breve discurso, a equipe de filmagem rapidamente parou de incomodar o diretor. Eles ainda precisavam aproveitar o horário do almoço dos alunos para consultar a opinião dos estudantes, obter a permissão dos alunos para filmar. A reunião dos professores, interrompida por um pequeno incidente, pôde continuar. Na vida passada, o que Guan Daozi mais odiava eram as diversas reuniões que surgiam sem parar. Elas não apenas ocupavam os professores e funcionários, que deveriam ser usadas na energia para o ensino, mas também não tinham nenhuma utilidade para o ensino real. O chamado grandes assuntos em pequenas reuniões. Pequenos assuntos são discutidos em grandes reuniões. Questões importantes, na maioria das situações, desde que pessoas relacionadas à sabedoria informal possam definir a execução. Realmente não há necessidade de coisas tão insignificantes. Fazer com que todos esses professores se reúnam para aprender, e ainda ter que escrever materiais, avisos e feedbacks. Felizmente, após a reabertura da escola secundária nesta vida, é na forma de uma escola secundária privada. A pressão de cima nesse aspecto diminuiu bastante, desde a fase de preparação da escola até agora. Reuniões semelhantes a esta só são realizadas em casos realmente necessários. Foram apenas 3 vezes. Onde eu parei? Guan Daozi se senta. A reunião continua. O diretor, o senhor disse que o estudo noturno deve ser realizado no dormitório, lado esquerdo da mesa da reunião. Um rosto de criança que ainda parece ingênuo. A professora perguntou em voz alta. Esta jovem professora chamada Yang Xinyi é local de Wuxian. Atualmente, ela é a professora da turma 1 do 2º ano do ensino médio e professora de inglês de 2 turmas do 2º ano. Formou-se recentemente na Universidade Normal de Udon. Esta universidade de classe dupla 985 tinha um currículo assim. Ela é uma grande figura nacional, com o desejo de retribuir a sua terra natal. Ele ainda decidiu voltar para cá com determinação. Já estava psicologicamente preparado para enfrentar os baixos salários e condições de ensino, ambas as condições difíceis e baixas. No entanto, após ingressar na escola secundária de Laufan, o diretor Guandao, no entanto, o surpreendeu muito. Portanto, dentro de um mês, ele também foi gradualmente convencido pela filosofia educacional do diretor. O coração, que estava meio suspenso, relaxou um pouco, sem falar em mais nada. Diante da incompreensão da família e das constantes críticas dos colegas, ele agora tem confiança e recursos para se manter firme. Mas mesmo assim, o estudo noturno realizado no dormitório, isso é simplesmente sem precedentes. O diretor é uma pessoa singular. Sua filosofia educacional é muito inovadora. Sobre isso, eu já experimentei várias vezes. Sem dúvida. Mas essa filosofia, será que eu realmente consigo implementá-la corretamente? Os alunos ficarão satisfeitos? O efeito final. As notas dos alunos realmente podem ser garantidas? Ele também é da mesma pequena cidade. Ele mesmo sabe quão fraca é a base dos alunos aqui. Alunos em situação de pobreza. Um ambiente com recursos educacionais escassos. Incapazes de sair para receber uma educação de melhor qualidade. O resultado é apenas um ciclo de pobreza intergeracional. Medidas como essas ainda têm muitas incertezas. Yang Xinyi se sentia um pouco inquieta. Isso mesmo. O estudo noturno da nossa escola acontece nos dormitórios. Daos assentiu com a cabeça. Sorriu com confiança. E então continuou a compartilhar seus pensamentos. Esta parte do sistema é uma exigência do projeto de reforma de segurança. O sistema do diretor da prisão considera a área das salas de aula da escola como uma zona de reabilitação educacional e considera os dormitórios dos alunos como áreas de vigilância de prisioneiros. Os prisioneiros na reabilitação educacional permanecem tempo demais na área. A programação da prisão precisa ser ajustada. O número de guardas patrulhando as celas dos prisioneiros é muito baixo. Não é possível garantir a segurança dos prisioneiros. Sob cada grande projeto, existem várias exigências de pequenos projetos que precisam ser concluídas. E essas 2 exigências ainda estão no painel. Não foram riscadas, pois, embora a reforma dos dormitórios já tenha sido utilizada,
O voucher de aceleração da reforma foi concluído instantaneamente. O sistema ainda não considerou este projeto como concluído, e a recompensa também não foi creditada. O tempo de aula dos alunos precisa ser garantido, é claro, e o estudo noturno também é muito importante. No entanto, Guandao logo pensou em uma solução que atendesse a ambos os lados. Sendo assim, seria perfeito permitir que os alunos tivessem o estudo noturno nos dormitórios. Isso não apenas resolveria as exigências do sistema, mas também alcançaria um melhor efeito de aprendizado. A decisão de ter dormitórios individuais foi acertada. Isso deu a si mesmo muito espaço para se expressar. Ao mesmo tempo, a maioria das escolas de ensino médio internato do país também estava encerrando o horário do almoço, entrando na fase de descanso da primeira dia. Também será a primeira vez que o ambiente interno dos dormitórios de 3 escolas de ensino médio será apresentado ao público nacional. A fase de descanso da Escola H. A filmagem da equipe começou no refeitório. Em entrevista, este processo também está cheio das características do modo aquático. Os alunos na fila para pegar comida seguravam um prato com uma mão, enquanto a outra mão segurava um livro. Eles estavam recitando incansavelmente, lendo enquanto estavam na fila. Não era permitido perder tempo. Este é um slogan pendurado em um local de destaque no refeitório. 20 minutos curtos de tempo de refeição. Os alunos devoraram a comida e depois fizeram exercícios intensos. Os alunos correram apressadamente em direção aos dormitórios. A razão é simples. Se for antes das 12h45, o professor que verifica os dormitórios não verá ninguém nas camas. Esse aluno será severamente criticado. Aqueles que não mudarem serão até suspensos. Em uma escola tão rigorosa, quase como uma tortura, a punição para os alunos é deixá-los sair da escola, ir para casa descansar, ter medidas disciplinares que parecem ilógicas. A pressão de estudo que permeia a escola é evidente. Cada aluno sabe quanto ficará para trás se não assistir às aulas. Quantas pessoas conseguirão superar a si mesmas? Parece que é uma pausa das aulas. Na verdade, é fazer os alunos sofrerem ansiedade e inquietação. A equipe de filmagem já obteve permissão para filmar nos dormitórios. O dormitório é um comum quarto para 6 pessoas, camas em cima e mesas embaixo. Cada andar tem banheiros e chuveiros compartilhados. Um som de vibração ressoou. Era o som dos passos dos estudantes correndo. O estado dos alunos ao entrarem no prédio do dormitório parecia uma crise bioquímica. Ataque de alcateia de leões. Menos de 5 minutos depois, com o estômago recém-cheio de comida, os alunos que correram freneticamente. Então, todos se deitaram nas camas do dormitório. Não demorou muito. Logo, um leve ronco começou a ecoar no dormitório. Até uma hora antes das 13h45 da tarde. O precioso tempo de descanso dos alunos. No corredor, havia professores de ronda andando de um lado para o outro, passando pelo dormitório, não apenas espiando através do vidro para olhar dentro, verificando se os alunos estavam dormindo. Até mesmo os alunos que saíam do dormitório para ir ao banheiro eram questionados. Dentro do estúdio, os convidados já estavam desvendando no dormitório. Antes deste importante conteúdo ao vivo, houve uma pausa para o almoço. Portanto, alguns convidados, incluindo o apresentador, estavam um pouco cansados após a refeição. No entanto, a professora Wang Shenfan ainda estava cheia de energia e falava sem parar. Acredito que o público pode ver isso. A agenda da escola secundária está repleta de detalhes. Pequenas coisas revelam a verdade. Isso tudo é uma manifestação da filosofia educacional. Tudo isso é para encontrar tempo, para que os alunos adquiram mais conhecimento. Alunos que foram moldados por muito tempo nesse ambiente, naturalmente desenvolverão a habilidade de encontrar tempo por conta própria. O hábito de estudar arduamente. O que é educação? Esse hábito de aprendizado pode se tornar um tesouro que beneficiará os alunos por toda a vida. E desta vez, devido a uma fala do diretor que anteriormente foi claramente decisiva, antes que o professor Liu Jifa pudesse apresentar uma refutação, os comentários já começaram a aparecer. Depois de uma refeição farta e após um exercício intenso. Isso é porque esses estudantes do ensino médio são jovens. Caso contrário, as pessoas vão acabar se destruindo nesta escola. Essas pequenas combinações são simplesmente um terreno fértil para problemas estomacais. Eu ainda não senti os dados que ouvi o professor Liu mencionar antes. Agora, só de olhar, já sinto dor de estômago. Isso é a aceitação alienada dos alunos em relação à primazia das notas. O conhecimento não deveria ser assim. O que o professor Wang filmou é simplesmente uma prova de crime, certo? O que você está tão orgulhoso aí? É preciso cuidar se os alunos estão acordados ou não. Até mesmo ir ao banheiro precisa de supervisão. Não estou brincando. Só de olhar, as lágrimas já começaram a cair. Professor Liu Jifa. Desta vez, realmente não houve uma refutação contundente.
Em vez disso, ele se preocupou com Juzik ao lado. Antes do almoço, você estava com dor de estômago? Você se sentiu melhor depois de comer? Uma simples demonstração de preocupação. Os fatos já estão completamente expostos. O rosto de Juzik estava um pouco constrangido. Ele apenas sorriu timidamente para agradecer pela preocupação. Shen Fang queria fazer uma objeção, mas foi interrompida pelo apresentador. Acreditamos que o público já tem uma boa compreensão da escola H Shui. Já tem conhecimento suficiente. Então, vamos prestar atenção nas visitas de outras escolas, pois as transmissões ao vivo de cada escola acontecem simultaneamente, para que os convidados possam opinar sobre a situação de cada escola e dar opiniões suficientes. Neste tipo de situação mais importante, na apresentação das diretrizes educacionais da escola, a equipe do programa fará uma breve visita no estúdio. Para uma breve visita, a imagem na tela grande muda para a escola experimental Qixing. A cena começa com os alunos voltando para o dormitório após as refeições. É um breve período sem a supervisão de professores de disciplina. Os alunos do primeiro ano ainda estão dispersos, se movendo lentamente, mas os alunos do segundo ano, que já estão na escola há algum tempo, e os alunos do terceiro ano sabem que, se não descansarem bem ao meio-dia, podem ser pegos dormindo durante as aulas da tarde. E as consequências são algo que eles não querem enfrentar. Os passos apressaram-se. Alguns até começaram a correr. A imagem muda novamente. Chegamos ao ambiente do dormitório que a equipe de filmagem já tinha permissão para entrar. O ambiente interno do dormitório. E os espectadores que já assistiram à transmissão ao vivo começaram a expressar suas opiniões ansiosamente. Este é, sem dúvida, o pior dormitório escolar que já vi. Que brincadeira é essa? Nem se me pagassem eu ficaria neste dormitório. Não sei se os dormitórios masculinos são piores, ou se os dormitórios de ambos os sexos são assim. É simplesmente inimaginável. A cena é de uma explosão de desordem. Um prédio de dormitórios tão grande. No corredor, há apenas 8 portas de quartos. E, como o diretor Zhao disse anteriormente, as fechaduras dos dormitórios do primeiro ano, os botões de trancar foram removidos. Nas portas dos dormitórios, há marcas de violência e confrontos físicos por toda parte. Só de olhar, é de se imaginar. O que pode ter acontecido aqui? A equipe de filmagem empurra a porta e entra. Dentro, há um dormitório grande que pode acomodar até 40 pessoas. De acordo com informações prévias, todos os alunos do mesmo sexo de uma turma. Durante o descanso, eles também ficam apenas no mesmo dormitório. No quarto, além de uma fileira de armários ao lado da parede para bagagens, só há beliches divididos em 3 camadas, superior, média e inferior. Isso mesmo, esta escola até tem camas médias. O preço a pagar por isso é: a cama superior quase toca o teto. Os meninos quase não conseguem sentar-se eretos. Não há nenhuma divisória entre as camas. Basta abrir a porta e olhar. A situação de todas as camas fica bem clara. A equipe de filmagem sai do dormitório para mostrar ao público as condições do banheiro e do toalete. Assim como no dormitório, também é um ambiente completamente sem divisórias e sem privacidade. Fileiras de cabines ficam diretamente expostas à câmera. A única vantagem: as condições de higiene são muito boas. Do lado do segundo e terceiro ano, depois que todos os alunos do dormitório estão posicionados, o professor responsável pela fiscalização entra pela porta. Um apito soou, começando a contagem a partir da cama número 1. Após confirmar que a contagem foi concluída, fechar as cortinas e apagar as luzes, e começar a dormir. E do lado dos calouros, é a primeira verificação de bagagem dos novos alunos. Pôde-se ver o professor de disciplina como um cão feroz a revirar. Um grupo de cerca de 10 pessoas entrou em fila, revirando as bagagens dos alunos por toda parte. Claro que alguns alunos tinham objeções, mas não havia o que fazer. Eles eram muitos. O chat ao vivo, ao ver essa cena, começou a criticar diretamente. A sua escola trata os pertences pessoais dos alunos assim. As roupas dos alunos estavam todas bagunçadas. Vocês são responsáveis por arrumar isso? É difícil de imaginar. Este diretor teve a coragem de transmitir essa cena ao vivo. É burrice ou maldade? Realmente não tem medo de críticas. A equipe de filmagem também não tinha nenhuma narração explicativa. No entanto, esse tipo de chat logo começou a diminuir. Na tela, uma faca de melancia de cerca de 60 centímetros apareceu dentro do armário de um aluno. Não é difícil imaginar que utensílios de cozinha profissionais apareçam nos dormitórios dos estudantes. O que isso significa? O professor de disciplina claramente tem experiência. Apenas confiscou as facas. E então anotou os números dos armários em um caderno. Sem alarde. Penalidade imediata. A primeira rodada de confisco foi rapidamente concluída. Foram confiscadas 12 facas grandes, como facas de cortar e facas de melancia.
43 objetos contundentes, como bastões de beisebol e bastões de aço. 107 facas pequenas, como facas de frutas e punhais. 2 bastões elétricos. Uma máquina de moer portátil. 14 garrafas de álcool líquido. Um tigre de papel. Uma garrafa de pesticida. Bebidas alcoólicas e cigarros incontáveis. O público ficou instantaneamente atordoado. Isso é um dormitório de estudantes ou um arsenal? Como conseguiram até bastões elétricos da polícia? Na próxima vez que encontrarem uma arma de fogo, não vou me surpreender. Mesmo assim, não se pode vasculhar as coisas à toa. Morri de rir. Ser professor aqui deve ter seus perigos também. Eu vejo que esses estudantes deveriam ir para uma escola de prisão, para receber uma verdadeira educação de prisão. Esse arsenal que pode ser considerado uma arma. Se disser que esses estudantes estão prontos para usá-las para machucar alguém, isso provavelmente não é muito preciso. Embora os estudantes aqui sejam travessos, eles ainda não chegaram ao ponto de cometer crimes violentos. A mentalidade deles é mais: quero levar isso para a escola para me exibir. Mas a presença dessas coisas, sem dúvida, representa um grande risco à segurança. No estúdio, o professor Xin-Fan começou a fornecer contexto. Como uma escola secundária privada, Escola Experimental Kishin não só tem uma taxa de aprovação relativamente alta, mas também é a instituição de correção de comportamento juvenil mais famosa da cidade. Muitos pais perceberam que seus filhos estavam apresentando sinais de má conduta, e então gastaram muito dinheiro para enviá-los para lá. Portanto, as crianças aqui precisam de uma supervisão rigorosa. Portanto, formarão-se essas medidas educacionais tão rigorosas. Muitas crianças aprendem aqui lentamente a seguir as regras, tornando-se pessoas úteis para a sociedade. Acredito que entre o público também haja alguns pais que podem extrair conceitos educacionais úteis. Ele lançou um olhar provocativo para o professor Liu Jifa. Parecia querer ver o que você diria diante de tal fato cruel. Você ainda tem algo a dizer? Como era de se esperar, o professor Liu Jifa falou com confiança. Essas crianças desenvolverão esse tipo de personalidade, provavelmente devido a grandes problemas na educação familiar. Acredito que não existem tantas pessoas naturalmente mais no mundo. A busca por armas e a busca pela chamada sensação de superioridade exatamente demonstra que eles carecem de segurança nessa área em seus corações. São essas crianças que mais precisam de compreensão e respeito. Eu acredito que se estivermos sob uma política educacional como a do diretor Guan, essas crianças vão se tornar melhores. Como diz a frase, a cena do dormitório da escola secundária Laofan aparece. Começa a aparecer diante do público. O ônibus escolar característico da escola secundária Laofan para lentamente em frente ao prédio do dormitório. Os alunos que acabaram de fazer uma refeição chegam tranquilamente ao dormitório. Pode-se ver as marcas do tempo no prédio do dormitório, que desapareceram completamente após a reforma. O professor responsável desce do ônibus com um grupo de meninos, preparando-se para distribuir os dormitórios. A equipe de filmagem segue uma criança de pele escura, que claramente tem marcas de trabalho sob o sol, que entra no mais novo dormitório da escola secundária Laofan. Esta criança, chamada Liao Guanxin, é um novo aluno do primeiro ano do ensino médio. Tem 17 anos este ano. Ele sabe que as crianças da sua idade, que começaram a estudar mais cedo, já estão na universidade, enquanto ele só teve a oportunidade de entrar no ensino médio este ano. Antes, sua avó não conseguia juntar os 000 yuan de mensalidade por ano, o que o impediu de entrar na escola secundária que passou no exame. A avó é seu único parente. Ele observa a avó enxugando as lágrimas. Ele ainda não quer ver como está. Liao Guanxin decidiu entrar no mercado de trabalho diretamente. Ele se juntou a uma equipe de construção que atua em várias aldeias próximas, para a escola secundária Laofan. A notícia de que as mensalidades e a hospedagem seriam gratuitas chegou. Embora não se sentisse seguro deixando a avó sozinha em casa, mas a avó realmente queria que ele entrasse na universidade. Ver você na universidade, a avó também ficaria mais tranquila. Fechando os olhos, essa mulher que passou a vida nas montanhas do sudoeste, uma trabalhadora que passou a vida inteira. As palavras que saíram de sua boca. Sem dúvida, esse também era seu desejo de longa data. Ele decidiu abandonar a escola. As economias de 2 anos de trabalho já eram suficientes para a avó viver bem por um tempo. Ao mesmo tempo, havia uma escola secundária na cidade que também era gratuita. Então eu definitivamente preciso estudar bem, para entrar na universidade. Aproveitar a oportunidade que o diretor Guo me deu. Eu saí de casa para estudar. Não sei quanto tempo vai levar até ver a vovó novamente. Ele não tem dinheiro para pagar a passagem de volta para casa durante os feriados. Você tem alguma expectativa sobre o novo dormitório? A equipe de filmagem o entrevistou. Afinal, é tudo hospedagem que não precisa pagar. Portanto, mesmo que as condições sejam ruins, eu também
Consigo aceitar. Liao Guanxin fala com um sotaque de Sichuan que não é muito padrão. Ele sorriu timidamente para a câmera. Ele acompanhou a equipe de construção por várias cidades pequenas. Ele já dormiu em um buraco de ponte enquanto trabalhava. Já dormiu em uma casa sem acabamento. Até mesmo na própria casa dele, onde ele mesmo dormia. Era uma pequena cama de bambu que ele costumava encostar na parede. Ele também se preparou para essa escola gratuita. As condições de hospedagem podem não ser muito boas, mas isso não é nada. Vale a pena passar um pouco de dificuldade para estudar. É muito melhor do que sofrer diretamente na sociedade. Só não sei quem será meu colega de quarto. Eu já sou bem mais velho. Será que não vou conseguir me comunicar bem no dormitório? Um grupo entrou no prédio do dormitório, limpo e novíssimo. Liao Guanxin olhava ao redor, nervoso e curioso com o ambiente. Esta tinta é do tipo sem formaldeído. E deve ter sido reformado há pouco tempo. É basicamente tudo novo. Ele, que tem experiência em construção, rapidamente percebeu os materiais de decoração do dormitório. Isso fez com que ele, em seu coração, lentamente sentisse uma sensação incrível. Na verdade, o ambiente do nosso dormitório é bem legal. 1027, Liao Guanxin. Este é o seu dormitório. Ele não esperava que o professor chamasse seu nome primeiro. Ele não conseguiu reagir de imediato. Ele ainda estava esperando o professor chamar os nomes dos outros colegas de quarto. Enquanto ele estava confuso, o professor Li Xuexin colocou um pequeno cartão em sua mão. Não havia mais ninguém. Este é o meu dormitório só para mim. Ele olhou para o professor com incredulidade. Um dormitório individual gratuito. É que meu mandarim não está bom? Não ouvi errado, certo? Não tem como errar. Este é o seu quarto, né? Suas malas já devem ter sido levadas para dentro. Li Xuexin deu mais uma olhada na lista. Ele sorriu de forma despreocupada. Os colegas atrás dele também ficaram animados. Todos nós temos quartos individuais, certo? Professor, todos nós podemos morar sozinhos? Que ótimo! Quando eu estava no ensino fundamental, sempre era agredido pelo colega de quarto. O ronco era tão alto que não conseguia dormir. Isso, realmente não vai nos custar nada, certo? Li Xuexin respondeu com um sorriso alegre. Claro, cada um de vocês tem um quarto individual. E é totalmente gratuito. Este é o dormitório que o diretor planejou cuidadosamente para os alunos. Um dormitório escolar projetado. Li Xuexin observou a empolgação dos alunos à sua frente. Ele se sentiu ainda mais orgulhoso. Liao Guanxin olhou para o pequeno cartão em sua mão. Ele olhou novamente para a porta do dormitório. E a fechadura? Esta porta deve abrir. Este jovem de 17 anos nunca havia entrado na cidade antes. Queria perguntar sobre aquele professor alegre e sorridente, que é um pouco desajeitado. Professor titular da turma. Li Xuexin já havia levado os outros alunos para a frente. Justo quando ele hesitou em correr atrás para perguntar se iria incomodar o professor, uma mão grande ao seu lado segurou seu pulso, puxando o cartão que ele tinha e colando diretamente na porta do quarto. Olha, coloque este cartão aqui. Ele abre com um toque. Ouvindo um bip, a porta se abriu. Obrigado, obrigado. Liao Guanxin virou-se rapidamente para agradecer, mas ficou surpreso ao ver que a pessoa à sua frente estava de chinelos. O homem vestido com um uniforme esportivo não era ninguém menos do que o próprio diretor. Você vai morar aqui, diretor. Eu. Sou Liao Guanxin, do quarto 1027. Este é meu dormitório. Ele imediatamente ficou nervoso e se endireitou. E fez uma apresentação pessoal. Prazer em conhecê-lo. Sou Guan Daozi, número 0. Moro ao seu lado. Daqui pra frente seremos vizinhos, ok? Muito obrigado pela atenção. Guan Daozi estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Liao Guanxin. Em seguida, entrou casualmente no seu próprio dormitório ao lado. Tudo isso foi completamente filmado pela equipe de produção ao lado. Instantaneamente, os comentários na tela cobriram a imagem como uma onda. Eu não estou vendo errado, estou? Espera, aquele não é o diretor? Uau, o diretor realmente cumpre o que promete. Ele realmente mora no dormitório. Ele realmente é igual aos alunos. Ele é o diretor de uma escola particular. Agora ele mora no dormitório dos alunos. Não é possível que ele realmente vendeu a casa para se dedicar à educação, certo? Agora ainda é apenas hora do almoço. Talvez ele esteja aqui para fazer algo. O show não disse que ele também ficaria aqui à noite. Como os outros diretores podem competir? Essa onda realmente fez os ingressos esgotarem. Ok, é o diretor da escola secundária em Shui. Eu estou sem palavras. Não tem como criticar isso, certo? Alguma velha ainda tem algo a dizer? Como esperado por este comentarista. No estúdio, mesmo o professor Shen Fang, vendo o diretor Guan que apareceu na tela, vestindo chinelos de dedo, também ficou com a boca aberta, sem saber o que dizer. Esse cara não tem sua própria vida. Não tem esposa e filhos? Mesmo que não tenha,
Ele deve se encontrar com os amigos de vez em quando, certo? Por que ele nem volta para casa? Ele trabalha na área da educação há décadas. Por um lado, é professor universitário. Publica artigos de pesquisa. Por outro lado, ele também se envolveu diretamente na linha de frente da educação várias vezes, ensinando pessoalmente como professor de ensino médio, levando alunos para pesquisas de campo. Mesmo assim, nunca vi alguém assim. Um profissional que se dedica de corpo e alma à educação. Será que ele realmente coloca toda a sua energia apenas em administrar a escola? Isso é impossível. Ele deve estar apenas fazendo uma apresentação durante o intervalo. À noite, ele com certeza ainda vai voltar para casa. Ele não sabe que Guandalzi já reencarnou. Na vida passada, ele já passou a vida inteira em silêncio na área da educação. Nesta vida, após a fusão das memórias com Yuan Seng, carrega ainda mais a obsessão de Yuan Seng para uma nova tentativa. A vida é, na verdade, um presente. E se dedicar completamente à educação, qual é o problema? Não há outras preocupações. Apenas pensando em fazer a educação funcionar bem. Levar essas crianças das áreas rurais até o ponto mais alto do país. 10 anos para cultivar árvores. 100 anos para formar pessoas. Neste mundo, não há nada mais emocionante do que a gratidão dos alunos, que nos faz sentir mais emocionados. Ver uma pedra bruta após a outra brilhar em suas próprias mãos, geração após geração. O que se participa é a continuidade da civilização. Guandao já estava viciado nessa sensação. Mas mesmo assim, o professor Shen Fang ainda encontrou um ponto de entrada para expressar sua oposição. É possível perceber que este diretor Guandao realmente se esforça muito na área da educação, mas isso não significa que o resultado final será bom. No final, ainda precisamos olhar para as notas dos alunos como critério de avaliação. Na imagem, Liao Guanxin se recuperou de um breve estado de confusão. Ele sorriu timidamente para a equipe de filmagem, abriu a porta do dormitório e viu uma grande cama macia, que estava no meio do dormitório. Ao lado da porta havia uma mesa de estudo. Quando estava estudando, bastava abrir a porta para ver a mesa do corredor. Na parede ao lado da mesa havia um dispositivo eletrônico, com uma tela que tinha uma câmera e um botão, mas agora estava apagado. Não sabia para que servia. Liao Guanxin tinha medo de estragá-lo, e só se atrevia a olhar de longe, sem se atrever a mexer. Em cima da mesa havia também um controle remoto de ar-condicionado. Ele se virou para olhar a janela, e havia um ar-condicionado novinho. Ele se dirigiu para a varanda. Ao lado havia um banheiro privativo. Para ser sincero, este era o melhor quarto que Liao Guanxin já tinha visto até agora. Nos últimos 3 anos, eu poderia morar em um lugar tão bom? Realmente não precisa pagar? Este sempre foi forte. Depois que seus pais morreram em um acidente de carro, o grande menino que nunca mais chorou. Neste momento, ele até sente o nariz um pouco ardendo. A equipe de filmagem o seguiu enquanto ele se movia, mostrando a decoração deste dormitório. Tudo para o público nacional. Uau! Essa cama gigante aparece em um dormitório estudantil? Isso é realmente legal? Esta cama é maior do que a da minha casa. E a escola Panlaofan é uma prisão. Olha só! Aquela prisão é assim. Se houver uma prisão assim, me avise rápido. Eu pagaria para estar preso. Eu pensei que o ambiente do dormitório gratuito seria muito ruim. O diretor Guan realmente sabe como nos surpreender. Tem ar-condicionado e banheiro privativo. E também um banheiro. Não dá, eu não consigo aceitar. Por que eu nasci tão cedo? Se eu estivesse no ensino médio agora, seria ótimo. Esta geração de estudantes realmente comeu muito bem. Este ambiente de aprendizado. Esta condição de hospedagem. Esta é uma hospedagem completamente gratuita. É como se fosse contra o clima aquecido do público no chat. É como se estivesse indo contra a emoção aquecida dos espectadores. O professor Wang Shengfan no estúdio acertou em cheio. Este ambiente do dormitório é realmente bom. Mas não se esqueça. Agora é hora do intervalo para o almoço. No final, é para dar aos estudantes um reforço de energia para estudar à tarde. Não devemos esquecer do dever de ser estudante. Eles não estão aqui para desfrutar. Os estudantes estão aqui para estudar. Um ambiente tão confortável pode facilmente levar à complacência. Liu Jifa, ao lado, estava ouvindo. Quase achou que tinha desenvolvido uma personalidade de oposição. Ele jurou que estava com a mente suficientemente aberta para aceitar a opinião do professor Wang Shengfan. Mas como é que não houve uma única palavra disso? O que soa agradável faz a gente querer discordar. Ele suspirou por dentro. Começou a falar lentamente. O sofrimento deve ser evitado. E não deve ser celebrado. Se os alunos podem estudar em um ambiente confortável, por que não fazê-lo? É que não podem ou que não querem. A maioria das escolas atualmente realmente não consegue oferecer tais condições. Mas também não devemos considerar um ambiente ruim como normal, certo? Eu acho que isso é uma inversão de prioridades.
se os alunos se adaptam melhor a um ambiente difícil. Então, professor Wang, quando você faz pesquisa e escreve artigos, por que não fica em um dormitório estudantil? Essa onda de questionamentos. Nem mesmo a professora Wang Shenfan conseguiu responder. Assim, Liu Jifa continuou a argumentar. E o diretor Guan da escola secundária Laofan? Ele mesmo mora no dormitório estudantil. Ele cumpriu sua promessa de comer e viver junto. Quando ele abriu a porta há pouco, a equipe de filmagem também conseguiu capturar a decoração interna. Dentro, e o quarto do aluno número 1027 agora. Não há diferença. Você não consegue. Ele consegue. Eu vejo isso na prática dos princípios educacionais. Professor Wang, você pode não se comparar ao diretor Guan, essa pessoa comum na educação. Não sei o que você pensa sobre isso. A professora Wang Shenfan ficou sem palavras por um momento. Os comentários também falam em defesa do diretor Guan. Não sei o que há para criticar nisso, especialmente em comparação com as celas das duas escolas anteriores. Os dormitórios do ensino médio poderiam até ser avaliados como hotéis, não? O que eu mais odeio é esse tipo de glorificação do sofrimento. Desde sempre, os estudantes têm estudado com dificuldade, isso é verdade. Mas é necessário sofrer para aprender? O diretor Guan mora aqui também. É evidente. Isso é colocar-se no lugar dos alunos. Colocar-se no lugar do outro. Só ouvi falar de críticas por ter um ambiente ruim. Nunca ouvi falar de críticas a boas condições. Além disso, é gratuito para os alunos morarem aqui. Parabéns, professor Wang, por participar da competição de imitação, superando a verdadeira idiotice, obtendo o primeiro lugar. É realmente uma crítica sem sentido. Mas no nível dele, há mil maneiras de evitar as perguntas que não pode responder. Logo ele resumiu uma nova perspectiva. Esse tipo de ambiente pode ser um apartamento ou um hotel, claro, mas definitivamente não é adequado como dormitório estudantil. Há apenas uma questão. E se os alunos, como na escola experimental Kishin, esconderem alguns itens perigosos, o que fazer? Com portas totalmente fechadas e sem janelas de observação. A administração da escola não tem ideia do estado dos alunos nos dormitórios. Não tem nenhum meio de entender esse tipo de arranjo de dormitório. Não considera de forma alguma as situações de perigo que os alunos podem enfrentar no dormitório. Sem esperar Liu Jifa continuar a refutar, foi como um tapa na cara. Na tela, Liao Guanchen, que acabará de lavar o rosto e se preparar para dormir. De repente, ouviu uma voz. Aluno 1027, Liao Guanchen. Por favor, fale comigo. Vincule sua impressão vocal. Esta é a voz de uma mulher madura e sem astúcia. Claramente não é de ninguém no dormitório. Liao Guanchen virou-se na direção do som. Ele viu a tela na parede ao lado da mesa acender. Ondas sonoras piscavam nela. Um padrão abstrato em forma de onda piscando. Era ele falando consigo mesmo. O que é isso aqui? Liao Guanchen perguntou inconscientemente à equipe de filmagem ao lado. Impressão vocal vinculada com sucesso. Eu sou sua assistente de gerenciamento de dormitório AR, Xiaolin. Representando o reitor Lin Yao, estou à sua disposição. Você pode me chamar pelo nome a qualquer momento no dormitório, para me acordar. À medida que a voz de Xiaolin era reproduzida, o padrão de ondas na tela também estava piscando. Muito tecnológico. O que pode ser feito? Você pode usar-me para definir alarmes, chamar o pessoal do dormitório, chamar o pessoal de saúde e outras funções. Além disso, eu também tenho um sistema de detecção de comportamento. Será monitorado a qualquer momento através do dormitório. 8 câmeras sem pontos cegos. Monitorar e analisar seu comportamento e dados de expressão. Avaliar sua condição mental e saúde física. E, quando necessário, notificar os responsáveis pelo dormitório sobre seu estado. Mas não se preocupe. Esses dados são analisados localmente. Não serão enviados. E ninguém verá os dados originais. Eu, em nome do reitor, garanto sua privacidade. Agora, não só Liao Guanchen estava confuso. Até mesmo os membros da equipe de filmagem que estavam em silêncio ao lado, também estavam admirados. O estudante Liao não vai tentar definir um despertador? Você só precisa dizer. O cinegrafista tentou direcionar para. Por favor, defina o despertador para as 6h30 da manhã. Liao Guanchen disse cautelosamente. Despertador. A tela de Xiaolin exibiu diretamente a interface do despertador. Um novo horário apareceu. O despertador para as 6h30 da manhã foi configurado com sucesso. Obrigado. O cérebro de Liao Guanchen recebeu muitas informações de uma só vez. Já está em estado de falha. Neste momento, é apenas um agradecimento reflexo. Enquanto este assistente a fala, os comentários já estão varrendo a sala de transmissão como uma onda. Hahaha, essa criança é muito fofa. Agradecendo ao Air. Eu estou, na verdade, em uma transmissão ao vivo de um dormitório de ensino médio. É a primeira vez que vejo a existência desse assistente Air.
Antes, eu só tinha ouvido falar. Agora eu me sinto como um bolinho. A experiência que tenho não é nem comparável à de um estudante de ensino médio de uma pequena cidade. O diretor Guan continua a se preocupar com a privacidade, como sempre. Esse tipo de monitoramento de relacionamentos não é mais eficiente do que as professoras de dormitório verificando um por um, e não vai deixar os alunos incomodados. Você realmente acredita que ele não vai para a cama? Aposto que esta escola tem um centro de monitoramento, monitorando todos os alunos, fazendo rir uma escola pública em uma pequena cidade. E ainda tem dinheiro sobrando para contratar pessoas para monitorar todos os alunos. A pessoa à frente pode usar um pouco de bom senso? Garantia de segurança. É quase pior do que mandar alguém para revirar as coisas dos alunos. Altíssimo, não sei onde foi parar. Ao mesmo tempo humanizado e preciso. Assim, mesmo que os alunos estejam com febre na cama e não consigam se levantar, não precisam ter medo de não ter ninguém para ajudar. E dentro do estúdio, a professora Wang Shengfan realmente expressou dúvidas sobre essa tecnologia. Coisas como educação. Como pode permitir que a inteligência artificial, essa tecnologia imatura, se misture? Comportamentos dos alunos já exigem que os professores gastem muita energia para discernir. Eu realmente não acredito que essas pequenas câmeras consigam garantir que os alunos não causem problemas em seus dormitórios. Assim que essas palavras foram ditas, muitas pessoas imediatamente expressaram dúvidas. Essa coisa é realmente confiável? Essa escola secundária não tem nenhuma receita. Mesmo a precisão do monitoramento de relacionamentos não deve ser grande coisa. Tenho medo de que a inteligência artificial se torne uma inteligência artificial burra. Confiar a segurança dos alunos a esse tipo de coisa é realmente confiável? O diretor da escola não ouviu falar de nenhum histórico de inteligência artificial. E além disso, essa escola não pode pagar pelo suporte técnico de grandes empresas, certo? Guandao está agora no dormitório ao lado, assistindo a transmissão ao vivo. Quanto a esse tipo de dúvida, o suporte técnico de grandes empresas, ele, claro, não pode pagar. Guandao apenas pegou alguns modelos de código aberto prontos, ajustou e treinou um pouco. Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Eu não me tornaria um monstro de Frankenstein? Reconhecimento de voz, análise de expressões e outras funções. Na verdade, a maioria já tem coisas prontas para usar. Só que a maioria das pessoas não sabe onde procurar. Isso para a tecnologia de inteligência artificial da vida passada. Combinando com Guandao, um pioneiro na educação. É simplesmente fácil. O principal custo é alugar um servidor por mais de 20 mil por mês. Trabalho técnico. Durante um período de 3 meses de aceleração de reforma, conseguiu completá-lo com dificuldade. As funções incluem: se a expressão do aluno, a emoção estiver abaixo do normal por um longo período, isso acionará um alerta de doenças mentais, permitindo que o professor de psicologia intervenha a tempo. Se o aluno tiver uma dor de cabeça ou febre, ou em casos extremos, quebrar a perna no dormitório, há sinais de morte súbita, há comportamentos de suicídio e automutilação, entre outros. Todos podem notificar imediatamente o professor responsável pelo dormitório para intervir. Mas isso ainda não atingiu o estado mais satisfatório para Guandao Si. Como uma entidade educacional, ele ainda não consegue ensinar nada aos alunos. Nesse aspecto, dizer que ele é uma inteligência artificial com deficiência não é nenhum problema. Pergunte a ele quanto é 2 mais 1. Ele dará uma resposta absurda como 37. Se houver tempo depois, Guandao Si ainda quer continuar a aprimorá-lo. Até mesmo usar o vasto banco de questões que tem em sua mente. Treinar uma educação especializada. A ideia de responder perguntas foi algo que ele quis realizar desde o primeiro momento em que atravessou. Afinal, a tecnologia de inteligência artificial, embora já tenha se desenvolvido muito neste mundo, mas a aplicação na indústria educacional é escassa. Não só isso, ele também tem planos de integrar a inteligência artificial em todos os aspectos da educação, implantá-la nas salas de aula, no pátio, na cantina, etc. O próprio sistema de diretor da prisão. Também há projetos de cobertura total de monitoramento na prisão, desde que o financiamento esteja disponível. Pode ser operado a qualquer momento. No estúdio, Por isso eu digo que o futuro pertence aos jovens. Liu Jifa ajustou os óculos. Pegou a palavra. Após o avanço da tecnologia, nós, esses velhos, realmente devemos nos apegar a isso e enlouquecer? Eu assisti a transmissão ao vivo da escola na cela. Lá ainda há professores patrulhando o corredor. Como um apoio, e se não for confiável, e daí? Eu acho que a abordagem do diretor Guan é muito boa. Até mesmo, ele pode ser a primeira pessoa no mundo em educação inclusiva 2. Liu Jifa balançou a cabeça novamente. É apenas um gravador colocado no dormitório. Te deixou tão nervoso assim? É suficiente para ver. Esta velha realmente tem uma mentalidade rígida. Diante de uma operação tecnológica tão revolucionária,
Professor Wang, você apenas deu uma avaliação de que não é confiável. É melhor dizer que você não vê o que está diante de seus olhos. Ou será que você é apenas teimoso? Diante de tais questionamentos, até mesmo Wang Shenfan não conseguiu ficar parado. A voz também aumentou um pouco o volume. Professor Liu, o que você está dizendo é um pouco exagerado, não acha? Isso envolve a educação do ensino médio dos alunos no futuro. Podemos permitir que ele faça essas bobagens? De fato, meu julgamento estava correto. Este diretor Guan ainda é um leigo. Ele não percebeu isso de forma alguma. Essa aventura, se der errado, poderá arruinar a vida do estudante. Diante do modelo Enshui, que já possui muitos casos de sucesso, não devemos tratar nossos alunos como cobaias. Ele pode assumir essa responsabilidade? Pode me chamar de teimoso, mas minha ideia sempre foi dar a esses alunos um bom futuro. Guandao se não teme esse tipo de questionamento. Além disso, Wang Shenfan, embora seja um pouco mesquinho, no fundo, ele sempre foi um educador. Na posição dele, não há uma opinião diferente sobre ele. Não há nenhuma opinião diferente. Apenas essa filosofia educacional decadente deveria ter sido varrida para o lixo da história há muito tempo. No entanto, o gelo de 3 pés não se forma em um dia. O futuro ainda é longo. A escola Laofan ainda está longe de alcançar a visão de Guandao se sobre o ensino estilo prisão. Em breve, os dormitórios das 3 escolas ficaram silenciosos, após os alunos terem enfrentado meio-dia de estudos intensos, e desfrutaram de um precioso tempo de descanso. E para não causar impacto nos alunos, as filmagens da equipe de produção também chegaram a um ponto final. No dormitório ao lado de Liao Guanxin, o mentor Guandao ainda está muito enérgico, sabendo-se a influência da viagem no tempo. O tempo de sono dele agora é de apenas 4 horas, e ele se sente cheio de energia. É bom saber que, em sua vida anterior como diretor, ele precisava manter pelo menos 6 horas de sono por dia, para garantir a qualidade do seu ensino. O coração dos professores do ensino médio é evidente. Os convidados do estúdio debatem, mesmo após a interrupção da transmissão ao vivo, sobre a confiabilidade do amor, e discutindo o impacto da inovação tecnológica na educação, e também sobre o tema da gestão sob pressão, trazendo a conversa para a convidada presente, Juzi Qi. Este exemplo vivo, fazendo com que este jovem de apenas 19 anos suasse bastante, ao ver a atmosfera se tornar tensa. Não muito depois, o debate também foi interrompido pelo apresentador com palavras habilidosas. Afinal, o apresentador e os convidados também precisam descansar. Assim, a transmissão ao vivo será às 18 horas. Continuará a mostrar para todos os diferentes sistemas de estudo noturno de cada escola. Após a breve despedida do apresentador, o estúdio da transmissão ao vivo também entrou na fase indispensável de anúncios. Sem energia para revisar questões e estudar, então beba a bebida energética Dompen. Deixe os elementos te darem força. As crianças que não conseguem estudar provavelmente estão perdendo tempo. Dê um rápido toque com suas garras fofas. Acorde sua mente. Ainda está preocupado com o vestibular? Ainda está ansioso pelas notas? Nós oferecemos planos de educação personalizados para você. Os patrocinadores desse tipo de programa. Os slogans publicitários, claro, são voltados para a educação. Guandao deu uma olhada. O número de espectadores da transmissão ao vivo no canto superior direito. Não posso deixar de dizer. Esses patrocinadores realmente estão lucrando muito. Agora que os trabalhadores também estão entrando na hora do almoço, o número de espectadores simultâneos na transmissão ao vivo já ultrapassou 3,4 milhões. O total de cliques também ultrapassou 10 milhões. Tornou-se oficialmente o líder de popularidade nas transmissões ao vivo do Douyin. Abaixo dele, surpreendentemente, está um grande streamer de sucesso, assistindo simultaneamente a transmissão ao vivo de decodificação educacional. Com mais de 1 milhão de espectadores simultâneos, ocupa o segundo lugar. Ele fechou às 4 horas e abriu sua sala de transmissão. Esse cara estava pegando um grande recipiente de arroz enquanto comia, e apontando para a tela com os achis. Sem querer soar tendencioso. No começo, não achei que esse programa seria tão interessante. Pensei que seria como um documentário, como se estivesse desafiando a famosa escola Enshui. Mas essa escola do diretor Guan, em sua cela, realmente tem um efeito de programa muito forte. É como se estivesse desafiando o modelo Enshui a qualquer momento e em qualquer lugar. A diversão é imensa. Eu sou apenas uma pessoa comum. Esse conflito surgiu. A comparação apareceu. Eu adoro ver os convidados brigando e se atacando. Para começar, o streamer tem apenas o nível de ensino fundamental. Simplesmente, é apenas um porquinho que voa nas correntes da transmissão ao vivo, sem muita profundidade. Olhando, começo a achar que os dois lados parecem ter um pouco de razão. De fato, é um programa com profundidade.
As filosofias das outras duas escolas parece que realmente são semelhantes à filosofia do diretor Guan. Todos têm seus méritos. O que ele disse gerou uma ressonância nos comentários. De fato, o principal falou com razão. O que mais acontece é um choque de ideias e diretrizes. Isso é interessante. Nós não entendemos isso. Só quero ver o que mais o diretor Guan pode fazer. Eu sou diferente. Eu só quero ver as travessuras desse oficial. Quando é que a escola-prisão vai fechar? Ha ha ha. Principal. Você defende tanto o diretor Guan, mas você mesmo não tem diploma de ensino médio. Quando você vai para a escola Laofang estudar? Mostrê-nos ao vivo. Ei, esses comentários são interessantes. Só não sei se o diretor Guan aceitaria um aluno tão ruim como eu? Para ser justo, transmissão ao vivo do dia a dia da educação do ensino médio. Será que realmente há tantas pessoas interessadas? Receio que não. Mas a inovação das ideias educacionais é um tema social, completamente diferente. E este tema é o que o apresentador diz. Guandao também teve que admitir que a sua própria limitação trouxe uma maior conflitualidade para o programa. O tema do programa realmente alcançou um alto nível de confronto de ideias educacionais. Também atraiu uma grande onda de espectadores em busca de entretenimento. Mas quantas dessas pessoas realmente se preocupam com a educação e são capazes de refletir internamente? E quantas pessoas vêm para ver as ideias radicais da escola prisional como uma diversão? Isso é incerto. Para realmente mudar a opinião pública, ainda precisa de trabalho. Enquanto Guandao estava em profunda reflexão, o som de batidas na porta começou. Ele imediatamente largou o celular e foi abrir a porta. Os convidados que você me pediu, diretor. A maioria concordou. A pessoa que chegou é o diretor de ensino, Mei Jianxin. Ótimo, maravilhoso. Um sorriso surgiu no rosto de Guandao. Ele sabia em seu coração que a educação sempre deve ser aplicada às pessoas. Mesmo que se construa um ambiente escolar objetivo muito bom, não importa quão bom seja, antes que esses alunos tenham boas condições de professores, a base está muito atrasada. Isso é um fato. Ao mesmo tempo, dentro do sistema de projetos, também há patrulhas nas salas de monitoramento, a exigência de número insuficiente de alertas, a combinação de dois problemas. A resposta está quase explícita. A solução é muito simples. A falta de professores. É só contratar mais professores. Embora nesta pequena cidade, a maioria dos professores qualificados já foi recrutada por escolas secundárias em grandes cidades, mas o grupo de professores especiais que se aposentou antes não pode ser contratado. Essas escolas secundárias em grandes cidades também querem esses veteranos, embora a experiência desses professores aposentados realmente não acompanhe as demandas de ensino. Mas eu apenas preciso de um grupo, apenas para patrulhar nas salas de monitoramento. Não preciso que eles assumam tarefas de ensino pesadas. Não há razão para não permitir que eles sejam recontratados após a aposentadoria. Além disso, eu já tenho um sistema em funcionamento. O orçamento é mais do que suficiente. Então, na reunião desta manhã, Guandao pediu a Mei Jianxin para se encarregar de contatar os professores aposentados que trabalharam anteriormente na escola Laofang, para perguntar suas opiniões. Isso também é um importante componente do sistema de aulas noturnas da escola Laofang, que pode levar a resultados excepcionais. Muitos deles assistiram à transmissão ao vivo desta manhã e ficaram emocionados ao ver o diretor isentando os alunos de taxas e alimentação. Todos ficaram muito tocados. Eu contatei várias pessoas e todos expressaram sua gratidão ao diretor, agradecendo por sua contribuição para nossas crianças sem prazo. Que você fez? Alguns até me contataram ativamente, querendo ajudar na nossa escola Laofang. De qualquer forma, eles são mais velhos e não conseguem dormir tão cedo à noite. Minha mãe também disse que gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar uma contribuição. Ao dizer isso, Mei Jianxin mostrou uma expressão complexa. Não é bom? Por que essa cara de amargo? Mei Jianxin ouviu. Ele tocou o queixo. Ele ponderou as palavras. Falando nisso, embora todos estivessem mais ou menos de acordo com o diretor, a sua intenção ao fundar a escola, ainda assim, muitas pessoas expressaram que a filosofia educacional atual da escola Laofang não se alinha muito com suas ideias. Minha mãe também ouviu que havia uma oportunidade de ajudar. E, embora estivesse muito feliz, ela também deixou claro que eu deveria tentar dar algumas sugestões sobre isso, para que o diretor não fosse muito apressado. Aquele senhora da minha casa. Você também conhece, diretor. Como posso dizer, ela é um pouco teimosa. Haha, ele riu de forma constrangida. Ele temia que sua mãe pudesse causar problemas para o diretor. Guandao se refletiu por um momento. De fato, em sua memória, ele se lembrou dessa senhora competente, a professora de nível especial, Wu Yijun. Até 10 anos atrás,
que foi quando Guandao-se estava no ensino médio. Ela ainda trabalhava na escola Laofan na época, e ensinou-lhe a língua chinesa por 3 anos. Embora Guandao-se fosse o filho do antigo diretor, mas não se importava nem um pouco com esse relacionamento. Não eram poucas as vezes que o faziam copiar textos e escrever reflexões. Era como se tivesse se apegado a uma ideia fixa. Era uma pessoa que não se deixava mudar por nada. Queria que ele reconhecesse a si mesmo, suas próprias ideias. Definitivamente, não poderia ser apenas conversa fiada, algo que se resolve com um simples movimento. Nesse aspecto, não era um problema. Esses professores mais velhos não eram pessoas realmente teimosas, desde que pudessem ver pessoalmente o que estávamos fazendo. No final, com certeza se tornariam uma parte importante do nosso corpo docente, alinhados com nossas ideias. Guandong disse com confiança. Se apegar a uma ideia fixa significa que está reconhecendo a lógica, desde que vejam resultados. Não há razão para não convencê-los. Certo, então amanhã eu os chamarei. Não amanhã. Vamos fazer com que eles estejam presentes na aula de estudos à noite hoje. Eu só preciso que eles supervisionem a aula de estudos à noite. Não vamos fazer os mais velhos se esforçarem mais. Guandong acenou com a mão e disse que seriam 3 horas de aula de estudos à noite. Vamos calcular o pagamento por hora com eles. 200 por hora. Não vamos desmerecer esses professores mais velhos. Ao ouvir isso, Mei Jianxin não pôde deixar de sorrir. Sua mãe recebe mais de 5.000 por mês de aposentadoria. Isso deveria ser mais do que suficiente. Mas, com a idade que ele tem, ele ainda usa seu dinheiro para ajudar 2 estudantes universitários pobres. Todo mês, ele tem uma despesa fixa extra de 4.000. Ele gostaria de dar dinheiro para melhorar sua vida, mas ele é recusado toda vez. Com esse dinheiro, ele certamente poderia ter uma vida um pouco melhor. No entanto, Mei Jianxin, ao receber a ordem, ainda não se movia. Parecia que ainda tinha algo a dizer. Nesse momento, alguns professores bateram a porta e entraram. Um deles, liderado pelo diretor, era o professor Li Xuexin, um dos diretores da primeira série do ensino médio. Ele estava sorrindo radiante. Por que vocês não estão descansando? Diretor, eu vejo que em nosso dormitório ainda há muitos quartos reformados vazios. Sim, eu também fui ver o dormitório feminino. Há muitos quartos vazios lá também. A professora responsável pela turma do 2º ano do ensino médio, Yang Xinyi, disse que. Então nós pensamos que também estamos alugando uma casa na cidade do condado. Seria melhor se também morássemos no dormitório como você, diretor. O que você acha, Guandao-se? Ao ouvir isso, ele levantou as sobrancelhas. Ao ver a vestimenta desses jovens professores, muitos deles estão usando uniformes de estilo esportivo com listras pretas e brancas, como uniforme de time. Vocês, jovens, não precisam se sacrificar. Nessa idade, é natural ter uma família para cuidar, certo? Guandao-se não queria impor um grande fardo moral aos professores. Dar o exemplo é uma coisa. Criar uma pressão sutil entre os professores é outra história. Quem diria que, ao ouvir isso, esses jovens professores começaram a franzir a testa e a discutir. Como isso é um sacrifício? O dormitório da nossa escola é muito melhor do que o pequeno quarto que estou alugando agora. Diretor, quando eu cheguei aqui, não esperava que o salário fosse tão alto. A casa que estou alugando agora ainda é um quarto compartilhado. Para mim também é assim. Este dormitório tem banheiro privativo. As condições são realmente melhores do que as minhas. E aqui estamos em uma situação melhor. É bom ter um bom relacionamento com os alunos. Ao ouvir isso, Guandao-se acenou com a mão. Tudo bem. Vocês podem falar com a diretora Mei. Podem trazer suas coisas em outro dia. De qualquer forma, nos requisitos do sistema, não há exigência de que os guardas não possam morar nas celas. Isso é uma brecha na regra. Eu já resolvi isso. Mei Jianxin sorriu e disse. Depois do intervalo para o almoço, muitos professores vieram falar comigo sobre isso. Eu só percebi assistindo a gravação ao vivo. Aquele aluno Liao não sabia como usar o cartão do quarto, mas eu já tinha ido. Eu não prestei atenção a isso. Li Xuexin imediatamente fez uma reflexão. Pensando bem agora, se esses alunos têm algum problema na vida, nós, adultos, estamos por perto, e é melhor poder ajudar a qualquer momento. Assim que essas palavras foram ditas, vários professores ao redor concordaram. Guandao-se observou tudo. Ele sabia de sua própria filosofia, pelo menos entre esse grupo de jovens professores. Era amplamente reconhecida. Sem perceber, eles também começaram a aprender a se colocar no lugar dos alunos. No entanto, isso criou um risco. Pensando nisso, Guandao-se disse, já que é assim, então, diretor Mei, você deve ser um exemplo. Ao ouvir Guandao-se dizer isso, Mei Jianxin fez uma expressão preocupada. Embora ele concordasse plenamente com a filosofia de igualdade de Guan, o diretor,
Ele apoiava a ideia de educação igualitária. Não se importava que esses jovens professores morassem em dormitórios. Mas ele tinha uma filha no ensino fundamental e uma esposa em casa. Ele não voltava para casa o dia todo e a noite toda. Isso poderia causar conflitos familiares. Mas por causa desses alunos, que os conflitos familiares sejam conflitos. O diretor Guan vendeu sua casa para investir na educação. Ele ainda pensava nisso. Era realmente egoísta. Pensamentos passaram rapidamente pela sua mente. Ele imediatamente concordou com as palavras. Eu também vou me mudar amanhã. Não, de jeito nenhum você pode se mudar. Ao ouvir a objeção de Guandao, Mei Jianxin ficou surpreso. Isso não é apenas um exemplo a ser seguido. Claro que é um exemplo. Você deve ser um exemplo para os outros professores que têm suas próprias famílias. Ser um exemplo. Guandao deu um tapinha no ombro de Mei Jianxin. É usar sua posição como diretor para mostrar que não tem problema em se mudar. Não tem problema em se mudar. Não tenha preocupações psicológicas. Para os professores, meu pedido ainda é apenas um: pensar nos alunos de todo o coração. Para o bem dos alunos. Garantir o nível de ensino e a qualidade de vida. Ambos são muito importantes. Mei Jianxin imediatamente acenou com a cabeça. O diretor Min pensa nos alunos. E também considera as ideias dos professores. Isso é o que realmente faz um bom líder. Executar o trabalho. Fornecer soluções práticas para problemas de funcionários com diretrizes específicas. A visão de longo alcance do diretor Guandao. Não parece de forma alguma um leigo em educação. É justo dizer que ele tem uma rica herança educacional. Mei Jianxin está cada vez mais conseguindo ver a sombra do antigo diretor nesse pequeno diretor. Ele vê a sombra do antigo diretor. Alguns professores que vieram visitar também acenam com a cabeça em concordância. Eles expressam aprovação. Está bem, está bem. Durante o intervalo, descanse bem. Se não há mais nada, podem ir. Não falem aqui e perturbem o descanso dos alunos ao lado. Guandão não está interessado em ouvir os elogios deles aqui. Ele acena com a mão e os manda embora. Foi bem agora. Assim que as medidas de alerta para os trabalhadores temporários foram definidas, o painel do sistema imediatamente apareceu. O sistema reconheceu com sucesso. A reforma da segurança da sala de projetos foi concluída. O fundo para a reforma da prisão recebeu um bônus adicional de 2 milhões. Terminal de link de confissão. Este terminal de link de confissão pode ignorar a distância. Conectar-se remotamente a qualquer dispositivo de câmera dentro da prisão. E com dispositivos de exibição. Permite que os prisioneiros se conectem com as vítimas fora da prisão. Através deste terminal, ignorando a distância, o link de confissão é iniciado. É necessário que o diretor da prisão controle isso através deste sistema. Este recurso será acompanhado de um filtro cognitivo. Não levantará suspeitas sobre a existência do sistema. A loja do sistema já desbloqueou os itens do sistema. Continua tão poderoso como sempre. Mas este terminal de arrependimento, meus alunos, não são verdadeiros prisioneiros. Para que se arrepender? A mente de Dao se moveu. Um dispositivo terminal semelhante a um iPad apareceu em suas mãos. É bem mais leve do que um iPad verdadeiro. Também é bem mais fino. Na verdade, este dispositivo não tem porta de carregamento. E não importa como ele tente operar, a tela continua preta. No entanto, Guandao experimentou um pouco no painel do sistema. Logo entendeu como operá-lo. O terminal de arrependimento apareceu no dormitório onde ele estava. Foi conectado ao assistente de gerenciamento do dormitório. A câmera de detecção de comportamento de Shaolin. A imagem dele também apareceu no painel de Shaolin. Não fazia ideia como o terminal de arrependimento estava gravando. E essa clareza parece muito superior à resolução da câmera. Não há diferença para os olhos nus. É como se estivesse olhando no espelho. Olhando novamente para o painel do sistema. Há um painel extra da loja do sistema. Dentro dele, há apenas um produto de terminal de link de arrependimento solitário. E essa coisa custa apenas 100 moedas. O fundo de reforma está definido para 4. Uma ideia imediatamente surgiu na minha mente. O uso real dessa coisa. O sistema não estabeleceu normas ou requisitos. Não há exigência de que deve ser usado apenas para arrependimento, certo? Então, eu posso comprar um lote? E depois enviá-los para os pais dos alunos. É bom saber que os alunos aqui, nem falando de smartphones, são poucos os que conseguem trazer um computador. Muito menos a situação em casa. Muitas famílias têm sido agricultoras por gerações. Ou simplesmente são crianças deixadas para trás. A maioria não tem meios de comunicação bidirecionais. Em muitos casos, leva um mês ou até um semestre para obter informações sobre a situação em casa através dos professores. Esses alunos que vieram de longe para estudar na cidade, com certeza sentirá falta de casa e terá emoções e fardos no coração. Isso certamente afetará o efeito do aprendizado. Como diretor, eu mesmo nesta área, sem dúvida, preciso resolver isso para eles.
Mas se tivermos esse tipo de terminal de arrependimento, isso será muito mais conveniente. Posso conectar diretamente o sininho de cada dormitório. Tudo está linkado aqui, para que eles tenham a oportunidade de se comunicar com os pais regularmente. E ouvir a voz ao telefone é uma coisa. Poder ver a aparência da família diretamente, capturar suas expressões. Isso é outra coisa. A qualidade do vídeo desse dispositivo não é muito superior à de um vídeo de celular. Com esses pensamentos em mente, troquei de sapatos rapidamente e fui para a sala do diretor. Com um gesto grandioso, gastei diretamente 50 mil para comprar 500 terminais de arrependimento. Em seguida, redigi um manual, imprimi a mesma quantidade, e busquei os endereços familiares nos arquivos dos alunos, e os contatos. E, de fato, a maioria eram alunos das cidades vizinhas. Embora haja pessoas locais na cidade do condado. Não são muitas, mas algumas conseguem ter casas na cidade do condado. Não há necessidade de ir especificamente para uma escola que oferece mensalidade, comida e alojamento gratuitos. Transfer to the school that has just opened. No entanto, a distância máxima é de apenas 50 quilômetros. Se a maioria das famílias dos alunos apressar, devem conseguir receber antes da aula noturna de hoje. Guandao imediatamente chamou uma empresa de entrega Falbal. Depois de resolver essas questões, já estava quase 2 horas. Ele se lembrou de uma questão, que talvez precisasse ser feita. Expressar um pouco. Se na hora as câmeras se conectarem diretamente aos dormitórios da escola, essa cena for transmitida ao vivo, pode gerar controvérsia. Afinal, o que Guandao deseja é que todos aceitem sua filosofia educacional, ou pelo menos minimizar as críticas do público. Pode ser que, já que é assim, Guandao imediatamente se registrou no Douyin. Registrou a conta oficial do diretor Guandao da escola Laofan. Como é uma escola que está recebendo muita atenção agora, o TikTok não vai deixar passar essa onda de tráfego. Portanto, a certificação tem pessoas específicas para fazer a conexão. Em menos de 15 minutos, tudo foi resolvido. Após uma série de operações, publiquei a primeira atualização. A inteligência artificial de gerenciamento de dormitórios da nossa escola já foi open source. Esta é a minha mesa. Todos podem baixar no seguinte endereço. Sintam-se à vontade para usar, se precisarem. Não precisa da minha autorização. Também convido todos a supervisionar. Abaixo está o link para a plataforma de compartilhamento de modelos. Em menos de 10 minutos, os comentários começaram a surgir como uma fonte. Quase toda vez que atualizo, aparecem mais de 10 páginas de comentários. Parece que realmente estou fazendo sucesso. O número de visualizações na sala de transmissão é apenas um número. Quando realmente enfrento a popularidade assim, é que tenho uma percepção clara. Este é realmente o perfil oficial? É o próprio diretor Guan. Uau! Um modelo tão avançado foi divulgado assim. Quem não entende só vê a agitação. Eu vi esse modelo. Basicamente, ele só chama outros modelos. Deve ser uma colcha de retalhos. Olhando para cima, parece que você é quem realmente não entende. Esta estrutura é a mais avançada em sistemas especialistas. Você acha que é só costurar de qualquer jeito. Assim vai funcionar tão bem. Não imaginei que o professor Guan soubesse tantas tecnologias. Estou apaixonado. Neste momento, dentro de uma empresa de internet em Hao City, é hora do intervalo para o almoço. Zanzanping está navegando no celular. De repente, uma notificação do Douyin apareceu. Conta oficial do diretor Guan da escola secundária Laofan. Entrou oficialmente no Douyin. Precisa consultar o assistente de gestão. Abrir diretamente o código-fonte. Se tem coragem, então eu vou prestar atenção. Embora Zanzanping agora tenha um doutorado na área de inteligência artificial, mas ele mesmo é um fazedor de exercícios de cidade pequena no sentido literal. Também é de origem sem limites. Se for para dizer, é um veterano de Guandaozi. Também é aluno do pai de Guandaozi, sempre recebendo bolsas de estudo e empréstimos estudantis. Só assim adquiriu o conhecimento que tem hoje. Agora, aos 34 anos, ainda não juntou o suficiente para a entrada em Hao City. De vez em quando, também pensa em voltar para casa e desenvolver-se lá, cidade natal, onde há um emprego que permita mostrar suas habilidades. E nos programas de transmissão ao vivo mais populares atualmente, quando viu sua cidade natal aparecer, ele também tem acompanhado os movimentos deste diretor, o segundo da família Guan. Por um lado, ele se coloca no lugar dos outros. Se o seu eu do passado tivesse estudado nesta escola de trabalho, essa experiência, com certeza seria muito melhor do que a que teve. Este diretor Guan realmente deu aos alunos as melhores condições. O desejo puro de educar é visível para o mundo. Mas, por outro lado, sendo um escritor de questões de uma pequena cidade, ele sabe o quão difícil é sair daquele lugar. A filosofia educacional do diretor Guan parece realmente não se preocupar muito com notas. Nesse caso,
Isso pode atrasar aqueles que querem estudar arduamente? Claro que ele entende que não é um especialista em educação, mas ele também sabe que um diretor assim provavelmente não é um talento na área de inteligência artificial. Pode ajudar, por favor, ajude o máximo que puder. Deixe que o diretor Gun veja se há algo que pode ser melhorado. Modelos de mais de 100 gramas foram rapidamente baixados para o computador. Imediatamente começou a ler o documento. Ao mesmo tempo, começou a usar as ferramentas para testar. 5 minutos se passaram. A expressão de ZHNG Zampen começou a ficar séria. 10 minutos se passaram. Ele se apoiou na mesa e se sentou. Sentou-se ereto e tirou papel e caneta. Começou a investigar a estrutura do modelo do diretor Gun. 1 hora se passou. Mesmo já sendo horário de trabalho, ele ainda não conseguia se desvincular do modelo do diretor Gun. Extrair os dados brutos localmente. Analisar com os dados brutos. Está muito refinado. De acordo com diferentes preferências de demanda. Atribuir diretamente diferentes modelos de especialistas. Em seguida, usar um modelo central para processar a saída. Essa estrutura é muito avançada. Assim, é possível realizar uma expansão infinita das funcionalidades. O modelo deste diretor Gun definitivamente não é algo feito de qualquer jeito. Algo que busca orientação. Esta arquitetura combina diretamente diferentes modelos. A precisão depois aumentou 30%. É importante saber em qual empresa ele está agora, para aumentar a precisão em 1%. Todas são coisas muito difíceis. Uma arquitetura tão poderosa e avançada. Ele simplesmente a tornou open source. E ele consegue perceber isso. A parte expansível deixou espaço para interfaces. Isso indica que o diretor Guan tem a intenção de treinar seu próprio modelo central. Ele pode já estar fazendo isso. Então ele certamente precisará de ajuda, certo? Se o dinheiro que ele economizou voltar para um desenvolvimento sem prazo, isso seria mais do que suficiente. Desde que ele possa ter um lugar útil para aplicar suas habilidades. Ele imediatamente clicou na escola Laofan. A conta oficial do diretor Guan. Como não há informações de contato, ele procurou por toda parte e não encontrou meios de contato oficiais. De repente, ele bateu a mão na cabeça. Minha cabeça. É só procurar o número de telefone da escola Laofan. Nesse momento, sob o tópico relacionado, uma atualização de um grande influenciador apareceu diante de seus olhos. Câmeras foram instaladas no dormitório. Isso é o que o diretor Guan disse sobre a importância da privacidade. Não deve ser um velho pervertido querendo espiar o dormitório das meninas, né? Zhan Zampen franziu a testa. Ele olhou tudo com muito cuidado. Todos os detalhes, incluindo o código e modelo. Cada vez que esses dados da câmera são vazados, precisam ser confirmados manualmente no terminal de dados. Realizar a confirmação. Este protocolo é muito rígido. Não entender de tecnologia já é o bastante. Com que direito fazer suposições maliciosas? Uma pessoa tão boa que financia sua própria instituição de ensino. Que idiota tentando se aproveitar da fama. Justamente eu, nessa área. Também sou uma pessoa bastante influente. Olhei para o escritório do chefe. Ótimo, ele ainda está contando piadas para a recepcionista bonita. Fui discretamente à empresa Tian. Gravei um vídeo explicando o modelo do diretor Guan. Com a crescente popularidade da escola laboral, a atenção recebida pelo diretor Guan também está aumentando. Assim que a conta oficial foi registrada, as mensagens diretas aumentaram de forma explosiva. Muitos são apenas expressões, que sempre votarão na escola secundária Laofan. Claro que também há ofensas, dizendo que Guandao-se engana os jovens. Merece 1000 mortes. Guandao-se está no setor educacional há tanto tempo. O que menos teme são as ofensas infundadas. Desabafos emocionais sem apoio lógico concreto. Não o ferem em nada. O que mais impressionou Guandao-se é um texto claramente vindo do coração de um pai, com mais de 1000 palavras. Mas o diretor Guandao ainda assim leu até o fim. O filho deste pai se suicidou há 3 anos, que estudou na filial de Yunnan da escola secundária em Chui. Ele pulou do telhado do prédio escolar. Pudesse até dizer que seu filho foi literalmente forçado a morrer pelo professor. Entre as palavras, há apenas arrependimento e remorso. Além disso, expressou uma acusação contra o modelo em Chui. Nunca pensei que o modelo em Chui fosse assim. Desumano. Também é culpa minha por estar tão ocupado com o trabalho. Nunca se preocupou com os verdadeiros pensamentos das crianças. Se o diretor Guan, sua filosofia educacional poderia ter surgido alguns anos antes, talvez a tragédia do meu filho não teria acontecido. Guan Daozi terminou de ler. Esfregou o canto dos olhos. Soltou um longo suspiro. Tornou-se ainda mais firme em sua intenção de administrar a escola. Além disso, se houver oportunidade, também quer levar seu modelo educacional, como a escola secundária em Chui, para promover em todo o país. Começou a analisar o próximo projeto de reforma. Os 4 pontos básicos de vestuário, alimentação, habitação e transporte.
Apenas a parte da alimentação ainda não foi detalhadamente elaborada. E não faltam projetos de reforma relacionados. Reforma do sistema de refeições. Dentro da prisão, os prisioneiros precisam sair da cela para se alimentar a cada refeição. Há um grande risco de segurança. Ao mesmo tempo, o fornecimento de alimentos na prisão não é seguro e higiênico o suficiente. Isso pode causar problemas de saúde aos prisioneiros. A padronização do fornecimento de alimentos diários. O sistema atual do refeitório foi elaborado antes de sua chegada. Foi terceirizado para um contratante externo. Vamos ser sinceros. Usar imagens originais é prático, mas não é bem pensado. Este contratante, para lucrar, realmente sacrificou um pouco da higiene e nutrição. No entanto, felizmente, ainda estamos no período de teste de 3 meses do contrato. Podemos rescindir a qualquer momento por não atender aos requisitos da escola. Motivo para encerrar a colaboração. O plano de reforma nessa área precisa ser bem pensado. O diretor Guan tem trabalhado arduamente. Até às 5 da tarde. A equipe de filmagem que trocou de turno voltou ao campus para realizar a transmissão ao vivo da segunda metade. O foco desta transmissão ao vivo é querer observar o estudo noturno em diferentes escolas e a programação até a hora de dormir. Diretor Guan, você tem alguma necessidade? Alguma parte que você gostaria que a equipe de filmagem colaborasse especialmente? Perguntou educadamente o responsável. Como antes. Basta filmar a realidade. Estou muito satisfeito com o trabalho de vocês. Isso também me ajuda a entender melhor os alunos. O diretor Guan sorriu abertamente. O responsável acenou com a cabeça em admiração ao ouvir isso. Ele ouviu que os responsáveis pelas equipes de filmagem de outras 2 escolas. O trabalho não está indo tão bem assim. Durante as filmagens, o diretor sempre faz muitas sugestões. O foco das filmagens, e o efeito da apresentação, e os alunos que podem ser contatados, etc. Não é como o diretor Guan, que administra a escola, e não se importa com a opinião dos outros. Mas isso faz sentido. A escola secundária Laofan é totalmente gratuita. Ele não precisa, de forma alguma, se preocupar com a reputação da escola como outras instituições. Não se preocupa se isso afetará a captação de alunos no próximo ano, ou causará um impacto negativo. E se a captação de alunos for boa, o que importa? O diretor Guan não cobra nada, afinal. Essa mentalidade é algo que os outros 2 diretores realmente não conseguem imitar. Pensando nisso, ele não pôde evitar um sorriso no rosto. Ele percebeu uma coisa. Por quê? Ele estava começando a ver as coisas do ponto de vista da escola secundária Laofan. Pensar assim não é bom. Ter uma posição pré-definida não é o que um bom jornalista deve fazer. Ele balançou a cabeça. A versão encorajadora se levantou. É necessário apresentar todos os prós e contras da escola secundária Laofan ao público. Não pode haver qualquer viés subjetivo. Levante o ânimo. Começar a organizar o trabalho da equipe de filmagem para a tarde. As aulas da tarde na escola terminam rapidamente. A fase de estudo noturno que atrai a atenção de todos os espectadores também será exibido na transmissão ao vivo. Dentro do estúdio, os convidados durante a fase de término da transmissão ao vivo fizeram uma pausa mais longa. Quando começou novamente, a atmosfera já estava um pouco mais relaxada. O apresentador começou a fazer a introdução. Após uma breve pausa, bem-vindos de volta à educação, decodificando a segunda metade do programa. Seja na escola ou na sociedade, como um indivíduo independente, as conquistas dependem mais do esforço pessoal. Na escola, os professores não podem estar sempre de olho nos alunos. E na sociedade, não há ninguém para supervisionar o progresso individual. Portanto, na segunda metade da transmissão ao vivo, vamos mostrar o processo de estudo autônomo em várias escolas. Ver como as escolas estão desenvolvendo a capacidade de aprendizado autônomo dos alunos. Então, em seguida, voltamos à famosa escola secundária de Inshui. A equipe de filmagem da escola secundária de Inshui segue de perto os passos dos alunos, fazendo o possível para mostrar todos os aspectos do processo educacional. Para o público, às 18h15, a 10ª aula do dia termina. Inicia-se o horário do jantar. Às 18h41, a chamada começa nas salas de aula, deixando de lado o trajeto até o refeitório. O processo. O tempo de refeição dos alunos não ultrapassa 25 minutos por dia. O momento das refeições diárias é como um ataque em um campo de batalha, esperando que todos os alunos estejam presentes. Todas as salas de aula começam a transmitir o noticiário, embora sejam notícias entediantes. Mas é um dos poucos momentos em que os alunos podem relaxar. Não é um momento tão tenso. A maioria dos alunos assiste com interesse. Não demora muito. As notícias terminam, e o estudo noturno começa imediatamente. Cada aula de estudo de 45 minutos será seguida por 3 aulas consecutivas, que continuam até a noite. Às 21h, tudo está em silêncio.
Se realmente pudesse ser ouvido. Esta é a descrição do estudo noturno na escola secundária de Inshui. O melhor vocabulário. A razão é simples. Essa carga de trabalho deve economizar todo o tempo. Não há tempo para fazer outras coisas. E as aulas de estudo do terceiro ano? De vez em quando se tornam aulas de exercícios sobre as provas. Isso comprime ainda mais o tempo que os alunos têm para fazer os deveres. O que acontece se os deveres não forem concluídos? Uma crítica. 2 notificações e escrever uma reflexão 3 vezes. Vá para casa, ouça as aulas e reflita. Durante a transmissão ao vivo, não houve nenhuma narração externa. A câmera da equipe de filmagem apenas segue a perspectiva de cada aluno. Vivenciou de forma autodescritiva. Tudo isso é intercalado com imagens de vez em quando. O cronograma fixado na parede sugere a tensão do tempo controlado dos alunos. Para o público, dentro do estúdio, o convidado ainda estudante universitário, Juzi Ki, como ainda tem que conciliar os estudos, não participou da segunda metade da transmissão ao vivo. O foco da discussão entre os dois professores saiu temporariamente. Na transmissão ao vivo da primeira metade, o professor Shen Fang, que foi atormentado até ficar um pouco descontrolado, começou a falar de forma eloquente novamente, observando a atitude de aprendizado desses alunos. É essa diretriz educacional que pode garantir a eficiência de aprendizado dos alunos. Reservar todo o tempo para estudar não é apenas acumulação de pequenas conquistas, mas também é possível, nesse estilo de vida, sutilmente ajustar a mentalidade dos alunos para o estado mais adequado para aprender e aceitar o conhecimento. Com o passar do tempo, mesmo que se afaste da programação, os alunos se acostumarão a esse método de aprendizado eficiente. Isso é o verdadeiro aprendizado autônomo. Ao mesmo tempo, podes ver toda a escola unida, trabalhando juntos em prol de um único objetivo. Os alunos formados por uma escola assim, como poderiam não ter resultados? Não pensei que, ao dizer isso, o professor Liu Jif imediatamente encontrou um ponto de refutação. A situação anterior da escola Kishin, ele ainda pode entender como uma questão de condições. Afinal de contas, aqueles alunos realmente precisam de uma certa disciplina rigorosa. E quanto ao modelo Inshui, ele simplesmente desdenha, ocupando uma força docente tão qualificada, e com uma seleção de alunos de alta qualidade, mas implementando medidas tão desumanas. Ele precisa entender isso claramente.